Alô, pessoal, mais um programa podcast Breves Histórias chegando para vocês aqui na sua telinha. E antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria agradecer a todas as pessoas que já se inscreveram no canal, que curtiram, que compartilharam, que comentaram. Muitas mensagens de apoio, de incentivo, a gente fica muito feliz que vocês estejam gostando do nosso projeto, tá? Agradecer também aos nossos apoiadores culturais que estão aparecendo aqui, tá? Essas pessoas, essas empresas que nos ajudam e fazem com que a gente mantenha o podcast Breves Histórias no ar. Não é isso, professor Valdir? É isso aí, estamos aqui de volta, né, para mais um bate-papo. E esse bate-papo, na verdade, ele acaba tendo uma importância muito grande em função do seu valor histórico, né, social, político, enfim. E hoje a gente vai fazer uma conversa aqui muito importante, muito interessante, né? Eu não sei se já pode apresentar o nosso... Vamos já mas apresentar. eu vou deixar para você fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Tá certo. Então, só agradecer a presença, né, dessa pessoa queridíssima da gente, que é o nosso querido Antônio Brandão, que em breves é conhecido como Priscila. Priscila, dê sua mensagem aos nossos inscritos no canal aqui. Pois é, né? Eu me sinto muito honrado em ser convidado aqui por vocês para participar, né, desse podcast aqui e mandar um alô pro pessoal do canal, né, aí para curtirem, né, se inscreverem. Né? Então, eu sou o Antônio Brandão, por registro, né? Mas sou conhecido como Priscila, que em breve, devido aos meus trabalhos, né? Como todo mundo me conhece assim, né? Se falarem assim, eu sou cabeleireiro também, né? Mas se falarem, eu quero ir lá no salão do Antônio, ninguém sabe. Ninguém sabe. Verdade. Mas se falarem o salão do Priscila, todo mundo sabe. Todo mundo né? sabe. Isso aí, Priscila. E eu quero te dizer que é uma honra muito grande te receber aqui, né? Por toda a tua trajetória de vida. Você é uma pessoa que sempre foi muito guerreira, muito batalhadora. Venceu muitos preconceitos, quebrou muitas barreiras e continua vencendo até hoje, né? Porque isso aí vai existir sempre, né? Exatamente. Então, para a gente começar aqui a contar um pouquinho da sua trajetória, porque você é cabeleireiro, você é maquiador, você é estilista, você é produtor. de mix, então, né? é uma história assim, muito verdade. grande, né? Então, pra Dona gente... de casa, dona de casa, pai, enfim. folião. Folião também. Né, em Hoje eu estou um carnaval. pouco assim, né? Uhum. Mais parado, Mas né? tem história já mas com tem carnaval histórias. brevense, é isso. Já saí muito nos Exatamente. blogos, né? Isso aí. Carnaval Então, a gente desse vai, breve. pra gente contar essa tua trajetória, vamos começar, como disse o professor Valdir, lá do iniciozinho, né? Sim. Do teu nascimento. Queria que tu falasse um pouquinho do teu local de nascimento, falar um pouquinho dos teus pais, dos teus irmãos. Fala desse primeiro momento do teu nascimento. Pois é, né, Max e professor Valdir? Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, né? Meus pais são do interior, são do Aramã, né? De lá do pessoal do Anajá. Como era o nome do seu pai? Do meu pai chamava-se Mário Lameira de Souza, né? E a minha mãe era Maria Raimunda, mais conhecida como Dona Carmita, né? Isso. Então, eles vieram de lá, a minha mãe grávida de mim, né? Assim que Tu és o primeiro, não, né? Não, Ah, não. tá, já tinha eu outro, sou né? o penúltimo, né? Ah, tá. Quantos da irmãos família. são? Olha, mas são muitos. Né? Eu acho que mais de 12, você acredita? Naquela época fazia muito filho. Verdade. Né? Mas, enfim, aí eu nasci aqui na cidade Vieram de do Aramã Breves, pra cá, pra Breves? Do Aramã, né? Do município de Anajás, né? Ali, Isso. né? Mas tu já vieste pra cidade ou fosse pro interior também? Não, a minha mãe veio grávida de mim de lá, Tá. né? Então, nós viemos para a cidade e eu nasci aqui, no hospital municipal, né, Santana Rocha, né? E, por incrível ser, eu sou muito assim, já de ter nascido no dia da festividade da Senhora Santana, no dia 26 de julho, né? De 64, eu tenho 58 anos e bem vividos. Graças a Deus. E espero viver mais, Vai né? viver, certamente vai É viver. certo. E sim, mas vocês vieram morar em breve já, quando tu vieste para cá, que tu nasceste, aliás, quando tu vieste no ventre da tua mãe, no né? ventre, Mas já vieram já morar para cá? Ou É, tu nasceste aqui e retornaste? Não, ficamos aqui, Tá. né? No início, assim, meus pais contam que ficaram na casa da Maria
Vilhena, né? Que inclusive Professora Maria Vilhena. Te lembra de onde era isso? Lá onde é o PAP hoje, né? Lá do lado. Isso, a Castilho de França. Da Castilho de França, onde hoje é o clube do PAP. Pois é, porque né? eu quero chegar nesse ponto, porque nós fomos vizinhos ali próximo, logo que... Na Castilho de França. Na Castilho de França, né? Nós tivemos uma infância toda também. Foi, né? ali próximo, foi, né? exatamente. A gente morava ali, ao lado hoje do que é o comercial Anastácia, né? Você morava um pouco mais onde frente, depois foi vendido, que foi a churrascaria da Isabel, a pizzaria da Isabel da era ali fala, mesmo, né? Aquela, a esquina toda era nossa ali, né? Então, sim, aí então tu vieste, já vieram morar para cá, ficaram lá primeiro perto do PAP, ali onde era o PAP, e aí como foi depois? Sim, aí nasci aqui em Breves, né? E na época, com uns 4 anos, meu pai foi trabalhar em Portel, né, na famosa Companhia Amazônia, né, que tinha lá uma grande empresa madeireira de compensados, né, essas coisas todas. Né? E, por incrível que pareça, eu fui registrado na cidade de Portel. Porque naquela época ele não me registrou quando eu saí do hospital, que hoje você já sai registrado do hospital, né? Exato. Então, meu pai me registrou por documento, eu sou portelense, né? Na tua certidão tá portelense. Porque quando ele foi para lá, vocês foram todos Fomos também. tudo, a família toda, né? E ele me registrou lá no cartório de... Mas lá também no meu registro fala que eu sou natural de Breves. Só que o meu registro é no cartório lá na cidade de Portel. Tá. Aí vocês passaram quanto tempo lá? Eu acredito que nós ficamos pouco tempo, uns 4, 5 anos, depois retornamos, né, para Breves. Aí foi quando meu pai, acredito, adquiriu os terrenos lá na Castilho França, né? Esse lá da esquina da Lourenço Borges, né? Da esquina da Lourenço Borges. Aquele... E aí, minha infância toda foi lá, né? Até hoje eu mantenho, assim, uma boa amizade com meus vizinhos lá, né? Já perdemos alguns, né? Isso, é verdade. Mas eu tenho até como o professor Valdir aqui, que foi meu vizinho de infância, né? O Marquinho, né? Todo mundo, lá, né? Próximo. Então a gente era aqueles moleques mesmo de brincar bola. Verdade, né, jogava muita bola ali na rua, ali, né? bola. Era só um caminho, brigamos muito. Justamente. Verdade. Aí hoje até as pessoas falam, mas rapaz, tu brincava bola? Brincava. Brincava sim. Eu falei, foi ontem que eu falei pra ti, Marcos, né, quem tava comentando, que a gente jogava bola lá na rua, lá na casa. Depois eu cheguei a treinar lá pelos campos do Santana, né, por lá e tal. E aí pronto, o tempo foi passando, né? E Priscila, nesse primeiro momento aí, o que é que tu te lembra de Breves, assim, da paisagem de Breves, né? Essa parte da Castilho de França, lá, tu falaste que vocês jogavam bola e tal. Onde era esse local? Como era a paisagem? Eram poucas casas, né? Eram poucas pessoas? Já tinha, né? Muitas casas. Não é como hoje, né? A maioria das casas eram cobertas de palha, né? Como inclusive a nossa, a gente carregava. A maioria de madeira, palha, né? Tudo de madeira também é uma grande parte. Eram poucas as que tinha, né? De madeira. Mas a gente... água também encanada não tinha. A gente tinha que estar carregando do poço. Né? Era só a Castilho de França, na verdade, era cheia de mato, tinha um caminho, né? Que logo no início, depois que eles começaram a abrir mais um espaço, né? Onde o pessoal passava, inclusive, para ir para o cemitério também, né? Justamente. Que a gente chegou ali. Aí nós abrimos muito espaço ali jogando bola, né? Que a grama não nasceu, mas o mato não nasceu mais. Mas era muito bacana, era muito interessante, né? Fomos criados assim, né? Na rua, brincando bola, era tudo muito saudável, né? A gente até tirando fruta dos vizinhos, do quintal dos vizinhos, né? Até hoje eu sou muito apaixonado por frutas. Eu acho que devido tudo à minha infância, né? Comia muita fruta. E lá do Guanabara, eu quero que te lembrar, logo nesse primeiro momento, eu sei que tinha os vesperais lá, ficava bem em frente, né? Onde vocês moravam praticamente, né? Praticamente em frente, né? Quando o Sataíde chegou, de lá que eu havia até umas falas, né, que eles vieram de Barcarena, né? De Barcarena, né? Então os meninos eram todos pequenos, né? O Ataidinho, o pessoal tudo muito pequenos vieram, né? E aí que foi que montaram. Na época, onde era Guanabara, era uma residência alta, que era do pessoal do Matos, né? Da família Matos. Exatamente. Isso pra gente. Era. O Matos contou isso. Era assim. Tinha um senhor de cabeça branca, eu me lembro, eu era bem gurizinho assim, mas eu me lembro, a gente jogava muita peteca por ali. E ali era só grama, né? Nos invernos era só sapo, para tudo quanto era lado, que a gente vivia cheio de frieira, né? Verdade. Mas foi uma infância muito gostosa, né? Tinha essa liberdade, Tinha não tinha perigo.
perigo, né? hoje Hoje, que hoje tem, você não né, pode mano? Justamente, deixar seus filhos, por exemplo, estar na rua brincando, que é meio complicado. Tem que sempre estar vigiando. A Né? mãe sempre falava que estava clareando o dia, eu já estava para a rua, né? Só vinha quando a barriga estava lá no espinhaço. Ela sempre falava o Paulo, isso. meu irmão, dizia pra gente que a gente ficava debaixo da terra quando era pra comer, a mamãe chamava, sai debaixo da terra, menina, vem comer, entendeu? Era, né, Mas o era dia bom, todo né? na Era muito saudável, era Tu muito... tinha, além dos teus irmãos todos, mas tinha um menor do que tu. Como é o nome dele? Que eu Tinha me o lembro. José, né? Que Ele tá chamava onde? de Iraúna para ele, Isso, né? é esse que era mesmo, que eu me lembro mais. gêmeo com uma outra irmã minha que já é falecida. Ele né? tá onde? O meu irmão, hoje, ele mora em Santa Catarina. Ah, tá. Ele com a que família eu me dele. lembro dele, né? Eles moraram em Mosqueiro muitos anos. Como é o apelido dele? Iraúna. Iraúna, esse é que eu queria me O lembrar. Iraúna, ele vai assistir, né, Iraúna? Vai Pois é, eu assistir. tava tentando me Eu lembrar vou mandar aqui. o link aí para te assistir, né? Que eles estão falando de ti também, né? E, Priscila, tu falaste aí que vocês são 12 irmãos, né? Nessa faixa. Eu mas acredito, por aí, né, mano? Tu não lembra do nome de todo, né? Não, Mas porque não eram do mesmo núcleo familiar lá com a tua não, mãe? é assim, mas se eu for aqui falar, né, por um, eu acredito que eu dei conta de chegar lá no final, Mas né? todos estão vivos ou já Olha, faleceu alguns já alguém? falecidos, Como né? a- Como o meu irmão, o Manuel, que é o pai do Maxi, né? Giovanni. Max né? Giovanni, O Maxi Giovanni, casado com a professora Gessina, foi casado há muitos anos, Sim, né? uhum. Mãe das professoras, da Maridalva, Marilene, Gessilene, né? Verdade. Então, meu irmão já é falecido. E a Nadir também, que é do primeiro casamento da minha mãe, né? Que a minha mãe teve um casamento antes do meu pai. Ah, Então, ela tá. teve três filhas, duas meninas e um menino, que era o Manuel, a Nadir, que também já é falecido, já tem 2 anos que ela faleceu, né? E a Maria de Fátima, que é a mãe do nosso excelentíssimo, né, vereador, né, o Labínio. Labínio de Oliveira, né? A mãe dele Isso, é exatamente. minha irmã. E falando um pouco dessa relação aí, né? O Labínio é teu sobrinho. Meu sobrinho, Teu é. sobrinho, né? E tu tens uma relação assim mais próxima assim com ela, né, com a Dona Maria, porque por conta de tu teres Por conta todo, né? Dela ter me criado até meus 8, acredito, anos, né? 7 anos eu morei Tu com moravas ela no com ela. interior, quando ela casou com o Jorge Matos, né? E aí, então ela não tinha filhos e a minha mãe me mandou com ela, né? foram morar lá na Boca de Na Breves. Boca de Breves. Então eu tenho uma consideração muito grande. Eu digo sempre que ela é minha segunda mãe, né? Sim. Tenho uma profunda, assim, admiração, carinho mesmo de filho por ela, né? por ela ter cuidado de Ter ti, né? cuidado, né? Ela só me devolveu para meus pais depois que o cabeçudo nasceu. Verdade, né? Poxa, E aí a gente legal. tem muita história boa do interior, né? Com ela. Sim, tudo, vocês foram essas pra onde coisas. quando tu foste pra lá com ela? Pra Portel Não, antes. tô falando lá no interior. Ah, pra Boca de Breves, Ah, né? tá, aí onde na morava Boca a de família Breves, Matos A família ali, né? Matos, né? Aham. Que toda aquela relação era Ah, deles. tá. né? Era deles, é. Tu ficaste quanto tempo lá? Eu acredito que eu fiquei até meus 6, 7 anos, 8 anos por aí com ela, né? Aí quando o cabeçudinho Quando o nasceu... cabeçudinho nasceu. Voltou, a gente volta sempre pra Catinho de tirou França. meu trono lá aí ele me devolve, né? Mas aí deu tudo certo. Eu me dou bem com todos, né? Eu sou uma pessoa assim que eu não sou muito ligado em termo familiar mesmo, sabe? Porque eu também depois, eu saí muito jovem da minha casa, né? Da casa dos meus pais. Isso, a gente vai contar essa Saí história muito aí. jovem pro mundo, assim, tem muita coisa. Sim. Bri, só falando um pouquinho dessa tua infância lá, né? Falaste que as brincadeiras eram jogar bola, peteca e ficar correndo por lá pela rua, só voltar para casa quando dava fome, É. né? Mas já tinha também esse momento da escola, tu já estava estudando? Quando foi que começaste esse teu primeiro momento lá na escola? Pois é, eu comecei a minha trajetória escolar, assim, eu não tenho um ensino assim médio, né? Eu tenho ensino fundamental, né? Incompleto ainda, né? Por causa das situações que eu vou contar daqui a pouco, né? Da Isso. minha ida, né? Embora daqui de Breves. Mas a minha primeira escola foi a Emerentina, né? Que na época a minha madrinha Maria Avelina era diretora da escola lá, né? Do Emerentina, e eu fui para lá. Fiquei até meu 2º ano, me alfabetizei lá na escola Emerentina, Moreira de Souza, né? E aí foi quando foi inaugurado o Lauro Sodré, e os alunos do Emerentina passaram para lá, para o Lauro Sodré, né? Foi mesmo. Foi. Aí eu fiquei até meu 4º ano no Lauro Sodré. Porque depois do Lauro, até o 4º ano, eu já passava para o Miguel Bittar. Que era o ginásio. Que era o ginásio, Miguel Bittar. Que houve a reforma, né? Que aí passou
começou a contar já de sexto ano, da sexta Não, série. Quinto. Não, ainda né? era Quinto, ginásio sexto, ainda. sétimo e oitavo. Era ginásio? Era, fazia Era. até a quarta série e depois ia pro ginásio. Pro Não, ginásio mas que é o Miguel Bittar, nas né? escolas ia até a quinta série. Aí depois Não. aqui ia pro ginásio. Era assim. Não, foi Era. até- Eu fiz a até a quinta quarta série no série. Colégio Santo Agostinho. Sim, mas no Santo Agostinho, mas Não, lá todos, no Lago era até a Sodré, quinta série, depois era que ia quarta, pro- porque eu fui fazer a quinta série no Miguel calma. Bittar. Era da primeira à quarta, aí tu fazia quinta, sexta, sétima e a oitava. Entendeu? Isso foi depois, antes do ginásio. Não, porque eu sou um pouco anterior. Tu vais É da fazer época do 58 anos, ginásio. eu já fiz 60 agora em dezembro. Então, mas na minha época ia até a quinta série e depois ia para o ginásio. Aí foi fazia os depois que 3 houve a anos. reforma. Depois Isso, que houve a aí depois reforma. teve a reforma, aí ficou É. o ensino... Até a quarta, Até né? a quarta, do isso, pré até foi. a Aí tu quarta, já- e do quinto verdade, até a já oitava, pegaste, que já é, verdade, quando ele chegou já nessa verdade, etapa já, né? Justamente, que é o Geraldo, o professor Geraldo também chegou a ser meu professor, né, de matemática. Aí tu estudaste... O Demétrio, que dava aula de inglês, né, na época, no quinto ano, né. Aí tu fizeste até que série? Ei, mãe, eu só tenho até o quinto ano primário. Aí É verdade. Paraste. Porque eu parei no ano de 79, né? Foi quando houve realmente um grande Uma atrito reviravolta. familiar, né? Assim, aquela descoberta dos pais quanto à minha opção. Não é de opção, né? Sim, Porque eu não optei verdade, por ser gay. Isso. Eu já nasci gay. Sim, é verdade. Entendeu? É verdade. A gente não é convivendo que você vai se tornar um gay. Não, exatamente. eu acredito, eu falo por mim, né? Que eu já vi comigo esse meu lado, né? Mas os meus pais, quando descobriram, não aceitaram, É né? muito difícil isso, né? A gente vai chegar Isso, nesse então, aspecto aí. vamos- Hoje eu entendo, né, Sim, eles, mas na época não, É, né? Eu fiquei um pouco revoltado, né? Apanhei e larguei tudo e fui-me embora. Pois é, vamos contar essa história, porque é Com assim... bastante espaço aí pra gente pra discutir gente contar legal. essa história, porque é assim. É importante tu dar esse teu depoimento, Priscila, porque é assim. Tu és uma pessoa que é muito querida por todos aqui em Breves, né? Todo mundo gosta de ti pelo teu talento, pelo teu profissionalismo e principalmente pela tua personalidade, né? Tu sempre te assumiste, como tu falaste, eu me assumi e eu vivi desse jeito e fui em frente e batalhei para ter minhas coisas vivendo do meu trabalho, Sim. né? E pra gente contar essa história, a gente tem que voltar lá no interior que tu me contaste, né? Quando tu moravas, que foi o início. As pessoas diziam assim, como foi que tu descobriste? Não me descobri, eu já nasci assim. Conta como era esse início lá que tu falaste que a mãe do Labínio ficava contando pra ti. É verdade, né? A minha irmã, assim, que é a mãe do Labínio, né? Ela sempre conta, até hoje, né? Eu já tinha essas tendências mesmo, porque eu era um menino de 3, 4 anos de idade. Eu não tinha noção o que é ser gay. Hoje não, né? Você tem televisão, você tem canais de esclarecimento, né? De tudo. Eu não era esclarecido de nada. Então, como é que eu já agia como uma menina? Nesse tempo, com 2, 3 anos de idade, essa como tua irmã ela já conta. percebia isso? Já percebia, porque ela sempre falava, né, que eu queria usar os baby doll dela, as coisinhas dela de feminino, né? As bonecas para brincar. Sim, aí como é que eu ia ter noção, gente, De que aquilo era... que era aquilo, É verdade. não é? Pra ti era normal, né, Pri? Eu acredito que sim, né, Maxi? Porque na minha cabeça eu acho que eu me via como uma processo menina, natural, né? É um processo natural, não tem como evitar, por exemplo, de você querer forçar uma coisa que não, né? Então eu acho assim que é realmente um processo natural, né, que já vem. E aí você não tem como escapar disso, entendeu? Não é uma questão de dizer, não, é porque eu quero fazer isso. Não é, entendeu? Infelizmente, né, a gente tem que passar por uma série de situações de preconceito, que eu acho que tu passaste bastante. Mas eu queria voltar essa questão aí. Bem, a partir daí tu voltaste para Breves. Voltei para né? minha família, E para aí, minha como é que se deu, por exemplo, esse momento dessa revelação para os teus pais? Por exemplo, quando é que tu resolveste dizer, não tem jeito, é isso aqui mesmo, eu vou contar para eles? Foi tu que contaste ou eles descobriram? É assim, sabe? Eu acredito assim que meus pais, mesmo sendo pessoas
que sem formação nenhuma, Sim, de beira de tudo isso, rio, é. né? Uhum. Todas essas questões, assim, hoje eu já consigo entender, né? Uhum. Então, mas na época, eu acredito que eles já sentiu a diferença, por devido a eles já terem tido vários outros filhos, né, maiores do que eu, né, e que todos seguiam um ritmo diferente de mim, né. Sim. Mas eu para falar a verdade, eu sempre me senti excluído da família, principalmente de pai. Mesmo sem eles ainda saberem que tu tinha Mesmo essa... Não, na verdade, acho que já eu percebiam, acho mas que não eles queriam falar percebiam nada. e eles se esquivavam, sabe, assim, porque eu fui uma criança que eu fui crescendo meio que distante. Eu vi a diferença do tratamento Teus pais meu tratavam teus irmãos de uma maneira e diferente, tu diferente. né, diferente. Então, eu acredito que a minha mãe faz 2 anos que ela se foi, né? Então, eu tive assim, uma vida toda longe dela, devido a uma série de situações que eu vivi, né? Que eu não sei se eu poderia falar também aqui, que é uma coisa assim, um pouco chocante também. Mas fica a seu né? critério. Se você quiser falar, não tem problema. Não, mas é a coisa de aceitação, né, Sim, mesmo, né? Ela nunca aceitou. Nunca aceitou, né? Tudo que eu fazia, ela era do contra. O meu pai, assim, por mais que ele fosse assim, aquele homem meio ogro, né? Mas eu sentia mais a presença dele assim comigo, né? do que eu ela. teve situações na minha vida aqui durante a minha adolescência, porque assim, para falar a verdade, para vir embora daqui de Breves, com meus 14, 15 anos, o dia de Natal, eu acredito que foi de 79 para 80, né? Eu peguei uma grande surra do meu pai, porque ele me encontrou com outro meu amigo, que é meu amigo até hoje, o Zé Carlos, né? Conhecido como Gisele Brasil também, né? Então, nós fomos assim, tivemos uma história de longos anos juntos aqui em Breves, né? Sim. De amizade, né? De companheirismo, a gente saía junto, a gente se assumimos junto, na verdade. Realmente, né? realmente, é verdade. Então, meu pai, por causa disso, ele me deu uma grande surra no dia de Natal. Então, eu fiquei assim um pouco... Revoltado. Revoltado, não acredito que Sim, sim, né? Uhum. Porque meados de janeiro, eu e umas amigas daqui de Breves pegamos o barco e fomos embora. Uns 14 anos. Eu acredito que sim. Nós fomos Foram para embora, Belém fomos com a para cara e a Belém coragem. com a cara e a coragem. A gente tinha só uma amiga nossa em Belém, né, que morava lá, e que a gente tinha o endereço dela, né? E nós fomos para lá. E eu passei 2 anos sem dar notícia para minha família. E eles também não te procuraram? Não, às vezes eu ia no porto, tinha alguma notícia. Na época, hoje tem celular, né? Na época era só a telefonia, né? Residencial, né? Telefone fixo, né? Então eu não tinha contato mesmo. Eu estava meio que desligado para mesmo. lá, e eu acredito que eu afrontei muito a minha família também, o meu pai e minha mãe, porque nesses 2 anos que eu fiquei em Belém, eu me assumi mesmo. Sim. Sabe? Eu deixei o cabelo crescer, eu frequentei boates gay, Você vestia... me vesti com uma moça, com uma menina, né? E com 2 anos eu retornei a Breves totalmente diferente, transformado numa menina, né? Eu acho que eu fiz aquilo de afronta mesmo, de birra para o meu pai e com a minha mãe. Hoje, eu sempre costumo falar que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu jamais teria me assumido. Sabe? Eu não me arrependo do que eu fiz, né? Porque me serviu como experiência. Às vezes eu fico assim refletindo, faço uma reflexão de vida. Mas por que tu acha que tu não teria assumido a sua condição? Porque, Valdir, na época, mano, assim, eu não vou dizer que hoje não existe o preconceito, vai existir sempre, né? Mas antes, há 40 anos atrás, era pior ainda. Pois é isso que eu quero chegar, por exemplo. Vocês foram assim de uma coragem extrema, né? Sim. Tu e o Zé Carlos, né? Sim. Porque foram assim, os dois que realmente ficaram na linha de frente nesse embate aí. Eu imagino que vocês devem ter sofrido nesse período aí, logo de início, pelo menos. Porque depois parece que a sociedade começou, né, a refletir um pouco Justamente. mais. Mas aí, como foi esse primeiro momento, quando tu retornaste para cá, já transformada, como tu falaste? E aí, como foi que as pessoas, seus amigos... Foi um choque, para a família principalmente, né? Porque eu não tinha formação nenhuma, não tive estudo, vim morar com meus pais de novo, né? Mas já assumidíssimo. E eles te aceitaram numa boa? Olha,
tiveram que me engolir, eu acredito, né? Assim, né? Não tem jeito, vai ficar assim, né? Mas eu enfrentei muitas barras, né? Da sociedade, das pessoas, né? A gente passava na rua, os moleques principalmente, jogavam pedra na gente, né? Era mesmo? Chamavam de gay, é isso, é aquilo, né? Então aí eu passava umas temporadas aqui em Breves, passava uma temporada em Belém. E eu fui amadurecendo, né? E tive assim, uns convites. Eu costumo dizer que eu tive um grande amigo aqui em Breves, o doutor Maciel. Ele era juiz de direito daqui de Breves, doutor Otávio Marcelino Maciel. Isso. Né? Ele foi assim, um homem assim, na minha vida, assim, que me esclareceu muitas coisas e me deu muito apoio na época, né? Porque nós éramos 2 jovens, eu e o Zé Carlos. Eu falo também pelo meu amigo, né? Que foi o Zé Carlos, né? Nós éramos 2 jovens assumidos aqui em Breves e que a gente tinha medo e ele dava maior apoio. Não, vocês têm que mostrar o que vocês são. Entendeu? Tanto é que o doutor Otávio, assim, ele saía, eu me lembro que nós, no Municipal Atlético Clube, ele entrou de mão dada comigo e o Zé Carlos, nós assim como... Poxa, né? Um juiz de direito, né? Na época, né, mano? Assim, o pessoal meio... Meu Deus, que é isso? Porque eu não entendi nada na época. Talvez até pensar, será que estão tendo um envolvimento no caso? Mas era questão do respeito dele. Respeito, né? Eu acho que ele foi assim, e sabe? E para mostrar que, por exemplo, esse é um processo, né, que faz parte, né, da humanidade. Por exemplo, a humanidade é diversificada em todos os seus aspectos, inclusive no aspecto sexual, por exemplo. Então, não existe um padrão, né, de sexualidade, por exemplo, para a espécie humana. Então, acho que era isso que ele queria mostrar, porque ele era um camarada esclarecido, né? Tinha uma profunda leitura de mundo e ele tinha essa visão para dizer, não, vocês têm que se colocar e ser felizes da maneira que vocês estão. Não pode querer ser feliz da maneira que a sociedade quer, por exemplo, né? Que vai contra tudo aquilo que vocês querem para ser feliz, entendeu? Então, eu acho que é essa a questão que ele queria mostrar. É mostrar que é plenamente natural, né? Você, né, participar de uma sociedade diversificada, multifacetada, complexa, como a nossa. Né? Isso aí. E Priscila, mas conta um pouquinho dessa história, que ela, além de ser uma história muito bonita, né, de uma pessoa que a gente sempre que ouve falar, sempre ouve histórias bonitas a respeito do doutor Otávio Maciel. Eu trabalhei com ele lá no sempre fórum, era um cara muito assim, que recebia todos de braços abertos. Era um cara que era... E eles chegaram lá no MAC com ele. Muito chique, né? E aí o pessoal... uma festa social na época, né? Aquelas festas sociais. As famílias de Breve lá. Não podiam nem entrar nessas festas. Mano, a gente era muito discriminado, né? Muito. Olha, tem uma história nossa, assim, né? Nesse período de nossa juventude, assim, de assumir, né? Antigamente, quando tinha aquelas grandes festas de padroeira lá em Portel, né? Que era no mês de agosto, eu acredito, né? Então, o povo daqui de Breves se mandava para lá, né? E nós juntos também, né? Eu tive situações difíceis também em Portel, né? Teve um caso assim que às vezes hoje me choca assim, eu fico meio, mas eu consegui superar, né? Então as pessoas assim, principalmente em Portel, eram muito assim, eles não aceitavam, muito agressivos. Ficavam xingando. E nós fomos, eu com o Zé Carlos, na época nós tínhamos um clube lá, que eu não me recordo o nome mais, mas nós fomos tentar entrar no clube, né? E teve um senhor que ele não permitiu, sabe? Eu não vou falar o nome dele, era uma pessoa conhecida lá de Portel, né, e tal. Mas que na época, quando aconteceu, foi assim, marcou, mas me machucou muito, na verdade. Sabe? Às vezes até gaguejo que eu não consigo. E barrou assim, mesmo, você não entrar de jeito nenhum. E ele me jogou lá de cima, tinha uma rampa muito alta, assim, para ele subir. Te empurrou? Me empurrou e eu caí. Lá para fora do clube, entendeu? Que lá não entrava gay, que lá não entrava, na linguajar vulgar, viado, né? Essas coisas todas, né? Então, para mim, aquilo ali foi meio frustrante, né? Mas eu não desisti. Eu continuei a minha adolescência toda, né? Aqui por Breves. Eu também até contei ainda há pouco nos bastidores para ti, né, Max, que o doutor Gervásio também, na época prefeito daqui de Breves, com a primeira-dama, a Beth, o Carlos Américo, né? E eles resolveram, numa conversa lá em Portel, na beira da praia,
E por que não faz um show lá em Breves, né? Aí, na época, tinha o Escorpião Drinks, que era uma boate. Eu me lembro. Isso. Me É. lembro. Pra quem não sabe, onde era o Escorpião Drinks, é do lado ali na parte de Na Carvalho. parte de Carvalho. Alô, alô. Oi? Tá? Problema aqui já tá resolvido já. O Escorpião Drinks fica na parte de Carvalho, por trás do hospital, bem do lado, né? Onde tem a casa lá do pessoal da Silvia, Sim, ali, do Buarque. justamente, é. Aí tem um prédio lá que funcionou um órgão do Estado e era lá que antigamente era da Solange Barros. Solange né? Barros, isso. Da Solange. E trouxe grandes cantores. Foi, né? Renato José Augusto. José Augusto, A Gretchen, né? A Gretchen, Gretchen. o José Roberto, na época, o Antônio Marcos. Antônio Marcos, né? O Antônio Marcos veio no Municipal Atlético Clube. Foi, Ah, né? foi no Mark foi. Ah, tá. Mas Renato e seus Blue Caps. E teve umas outras bandas de nome, né? E aí, a Gretchen também. falaram no show. E aí eu aceitei. Mas era Ele foi show o Gervásio lá em Portel. Em Portel, cara. Na verdade, a primeira foi a primeira dama, né? Sim. A dona Beth, né? Com o Carlos Américo. E Sim. aí a gente sentamos e conversamos e eles que elaboraram. Na época eu não tinha condições mesmo, né? Então, eles que fizeram tudo. Organizaram o show de com vendas transformismo, mesa, era? de show, de Drag travesti, queen. Foi, eu fiz lá. Patrocinaram tudo. Tudo. legal. Com vendas de mesa e foi casa lotada mesmo, né? Eu nunca me esqueço que quem até me maquiou foi a professora Graça Barros. A Graça A Barros. Graça Barros, ela sempre foi uma incentivadora, Saudosa saudosa, Graça né? Barros, E a Graça eu ia lá pro clube, na época assim, não tinha mesmo, não era cabeleireiro, não tinha formação nenhuma, né? Eu gostava mesmo, eu estava era curtindo, né, a Sim, minha vida assim, sem era nem beira, né? Então ela me chamou, eu vou te maquiar, me maquiou, eu cheguei todo bonito lá, né? Mas foi só tu ou o Zé Carlos também? Não, o Zé Carlos fez uma participação especial depois, né? Ele, como sempre, né? E aí, junto, né? Aí eu fiz a minha apresentação, e na época, o Zé Carlos sempre foi um jovem, assim, na época era muito bonito, né? Tinha tanto corpo, né? Tinha um corpo bem feminino, ele. E ele foi lá e dançou o Piribipim da Gretchen, né? E o show dele também, né? O Zé Carlos tem história. Nós temos história, na verdade, aqui. Isso aí. E assim fomos levando, né, a vida, né? Teve um caso também, né, que numa das chegadas do Bom Jesus, que na época era no trapiche do seu Pedro Félix, ali que o Bom Jesus encostava, né? Então, os estivadores, teve um estivador que brigou comigo lá e começou a me xingar, e foi aquela coisa toda. Foi mesmo? A chegada, mas foi um. Tu vinha de Belém, era? Não, eu estava esperando o pão, porque naquela época a chegada do barco era um acontecimento. E a saída, Era um acontecimento. A saída era pior, que era todo mundo chorando, É, né? verdade. Todo mundo chorando. Então, essa pessoa, nós tivemos uma desavença no trapiche, ele me jogou na água, né? Eu caí. Eu passei por muitas coisas assim, difíceis na minha vida, né? Por Valdir? conta de preconceito. Por conta, né? E eu me lembro que o meu pai, assim, às vezes eu me sinto orgulho dele, porque ele foi atrás da pessoa que me jogou na água. Ele queria bater, ele sempre fala. Eu tenho uma frase dele assim, que eu me lembro muito, me recordo, né? Que eu podia ser o que eu fosse, mas eu era filho dele. Olha, que legal. E que ele estava lá por isso, né? Por eu ser filho dele. Não era pela questão de eu ser gay. Sim, né? E Que eles já poderiam fazer qualquer coisa também. justamente. Aí Embora ele não aceitasse a tua condição, mas ele também não queria, como pai, não queria que alguém te maltratasse, né? Porque eu acho que uma das preocupações dele talvez fosse exatamente essa. Claro que tinha a questão do conservadorismo dele, mas eu acho que uma das preocupações também era isso. Sabia que o sofrimento que tu ia enfrentar, o preconceito que tu ia enfrentar, né? Que justamente, Valdir. Hoje eu sou pai, né? Eu tenho meu filho, né? Que todos conhecem aqui em Breves. É o Anthony, né? O Anthony, né? Tenho o Júnior, meu sobrinho, que eu considero muito também, né? Eu falo mais pelo Anthony, por exemplo. Eu não vejo que o Anthony tenha tendências homossexuais, né? Mas se ele tivesse, eu teria que aceitar e proteger ele, orientar ele, coisas que eu não tive quando eu me percebi homossexual, né? Aí, se vocês me perguntarem se tu gostaria que teu filho fosse... Eu não gostaria. Eu sou gay. Eu não gostaria que meu filho fosse gay.
Não é por ele ser, Não mas é pelo preconceito que ele Sim, pode porque sofrer. vai né? existir sempre. Ele vai sofrer por conta disso, né? Hoje, eu sempre, né? Hoje, assim, parece que está tudo muito fácil. Hoje, esses jovens, esses meninos, às vezes com 12, 13 anos, já estão vestindo roupas femininas, né? E todo mundo acha lindo. Todo mundo. Hoje já está muito fácil para eles. Mas tem algumas pessoas Mas assim mesmo que assim, né? Ainda que tem eu o preconceito. tento orientar. O que eu posso ajudar, eu ajudo. Não se assume, você não precisa se assumir para ser gay. Exatamente. Hoje eu penso assim, dessa forma, né? Porque se eu tiver, como eu falei, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu jamais teria me assumido. Eu teria sido a tua vida mais, sim, pessoal, tranquilo, né? tranquila. mais discreto, né? Mas eu não me arrependo de ter feito. Eu me arrependo de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Me arrependo de ter feito, né? É porque aquele momento talvez Mas me serve exigisse como exatamente experiência. esse radicalismo, vamos dizer assim, que Sim. vocês adotaram. Eu vou confrontar, eu vou fazer. Né? Talvez seja por conta de tudo que vocês Todo o sofreram. sofrimento que vocês estavam passando, né? né? Mas eu acho que vocês também têm que considerar que vocês foram desbravadores, vocês abriram caminhos, entendeu? Que eu acho que, de alguma forma, serve de exemplo para alguns que vão dizer, não, eu não vou ser infeliz por conta de uma sociedade que me quer de uma forma e eu não sou dessa forma. Entendeu? Eu acho que vocês têm também esse percurso aí que deve ser considerado, entendeu? Porque eu imagino que não foi fácil. Na década de 70, 80, né? Entendeu? 80, Era não foi fácil. muito difícil a situação. E aí eu tinha a minha jornada, ficava uma temporada aqui em Breves, uma temporada em Belém, né? E foi quando eu acho que acredito que em 83, né? Eu fiquei em Belém, então eu não nego, eu trabalhei até de doméstica em casa de algumas pessoas em Belém, para ter onde morar, ter o que comer, ter o final de semana, meu dinheiro, o final do mês, né, sem precisar me prostituir. Sim. Porque eu já era, então, travesti, eu tinha seio, eu tinha cabelos compridos, eu tinha tudo, né? Então, eu comecei a trabalhar em boates lá em Belém. Em 83, eu fui... Por que tu tomava hormônio? Tomei hormônios. Na época eu não tinha nem condição de ter silicone. Eram os hormônios que hoje em dia é o anticoncepcional, né? Eu tomei muito, então desenvolveu. No meu peito eu tive cabelos longos, participei de alguns shows em boate, na Boate Lapinha, não sei se ainda existe por lá na Patriotica, mas acredito que ele existe, né? Tinha o Chamego, tinha outras boates que eu me apresentei por lá também, boates gay, né? Em 83 eu fui Miss Pará gay numa daquelas boates lá, né? Não é igual hoje, que hoje um concurso Miss Gay é um glamour mesmo. Para nós, na época, era, mas não ia para Miss Brasil. A gente fazia nossos concursos em Belém mesmo. Era Miss Pará, era Miss Brasil, era Miss Universo, eram todos, cada um era numa boate, sabe? Então, e numa dessas boates que eu participei, eu conheci um rapaz, cabeleireiro, né? Então, ele me fez uma proposta para ir trabalhar no salão, ajudando ele, né? E foi aí que começou, na verdade, né, a minha trajetória de cabeleireiro. Isso, né? É isso que eu queria perguntar para ti, como foi esse início. Foi. Então, fala pra gente aí, Priscila, como é que foi. Pois é, antes do meu amigo, que eu acredito que ele ainda esteja vivo, faz uns 4 anos que eu não falo mais com ele, a última vez que eu estive com ele, né? O Luiz, um famoso cabeleireiro em Belém, né? Trabalhava no Jurunas, na Rua Tupinambás. Então, mas antes disso eu morei com uma pessoa na Cidade Nova. Na época a Cidade Nova, hoje não, hoje a Cidade Nova é um mundo ali, mas antes eram aquelas casas padrões, né? Nada. Então eu conheci essa moça na boate, né? Então ela cantava, né? Fazia shows. E eu conheci ela através do irmão dela, que foi um grande ator, né? Caricata, que a gente fala, fazia shows de caricatas. O Enéas, né? Já é falecido também. Então, através dele, eu conheci ela. A Deca, ela era uma grande cabeleireira lá na Augusto Montenegro, né? Num daqueles conjuntos residenciais. E eu fui morar com ela. E aí começou lá, na verdade, né? Porque ela cortava cabelo na sala da casa dela. E um dia ela teve que fazer uma cirurgia e eu fiquei na casa, tomando conta, né? E aí chegou 2 garotinhos, clientes para cortar cabelo. Eu não tinha nem noção, né? Como era. Mas eu queria ter um dinheirinho, né? Extra, né?
E aí você corta cabelo, corto, tá? Acho que a babá deles, né? Cara, eu destruí o cabelo daquelas crianças, Foi sabe? mesmo, Eu ruí tudo, cara. Depois os pais veio para querer me bater e eu corri porque varava de quintal por quintal, né? Então eu sempre conto essa história, que tudo começou aí, né? E aí depois que eu conheci o Luiz, ele me levou pro salão, né? Para ser ajudante dele, né? Um auxiliar, né? Eu tô rindo das garotinhas, tô imaginando. Mano, eu lembro, eu nunca esqueço, é verdade. O pai queria me matar. E eu, olha, pera, mas que quero, né? Mas tudo foi um começo, né? E aí eu fui pro Jurunas trabalhar com esse meu amigo. Na época, para mim ser assistente dele, lavar cabelo, limpar o salão, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu tenho fazia parte de um grupo de cabeleireiros de Belém que sempre eles me perguntam, fizeste algum curso? Eu nunca fiz curso de cabelo nenhum. Só observando. Só observando. Então, teve uma que falou, você é um autodidata, porque você tem trabalhos maravilhosos, né? Então, a experiência já agora, com muitos anos de trabalho, a gente vai adquirindo. A gente aprende assim mesmo, né? Praticando. Não adianta ter aulas teóricas, ter muito curso de 1 hora, só para ter diploma na hora de aplicar, não saber parede, fazer. Né? Como eu vejo que tem muitos cabeleireiros que tem uma parede lotada de diplomas, mas não faz metade do que eu faço. E aí, mas também tu lia muito, revistas, muito. Né? E hoje é melhor porque a gente tem acesso à internet, né? A gente tem um mundo dentro da casa da gente, verdade. né? Mas eu comecei assim, no salão, né? Da Meire Cabeleireiros, né? Tá, aí tu trabalhaste com ele, com esse teu colega lá em Belém. Como assistente. Como assistente dele. Mas já começaste a cortar lá também? Não, a fazer nada? Eu só auxiliava ele, Lavava né? os cabelos. O que eu ganhava, dava só para me pegar meu ônibus e ir para minha casa, voltar. A dona dava refeição pra gente, né? No salão também. E aí, para começar a cortar mesmo, também teve uma outra história de doença, né? Ele teve problema nos rins dele, ele fez uma cirurgia, né? E ele se ausentou do salão. Quando eu cheguei no salão para trabalhar, ele tinha sido internado. E a dona do salão, olha, na época já me chamavam de Priscila, porque eu já fazia shows e boate, né? Então ela disse, você vai ter que cortar. Mas como? Eu não vou cortar. Eu tinha já aquela frustração de alguns anos da primeira vez, né? E aí, por incrível que pareça, chegou duas garotinhas, igual mais índias, com cabelinho assim, né? Aí a mãe... não, Pri, vai, corta. Aí, como é o corte que você quer? Não, eu quero um Chanel, né? Básico, uma franjinha, igual de índia, assim. Eu já tinha uma noção como era, né? E eu fui e fiz. E aí, dessa vez, deu certo, né? Deu certo, porque eu recebi 1000 elogios da mãe. Os pais não vieram atrás. Não, mas quando? Muito pelo contrário, né? Me elogiaram muito. E então, aquilo para mim foi o começo de tudo. Porque quando eles gostaram, me elogiaram, eu digo, então é agora que eu vou, né? Começar. E aí eu comecei, ele ficou mais de mês hospitalizado e eu fiquei trabalhando, eu já tinha noção como era, né? Eu fui. Tanto quanto ele voltou, da ausência dele lá, ele já ficou meio enciumado, porque as clientes já não queriam fazer com ele, queriam fazer comigo, porque eu já estava novinho na profissão, já tinha aquela paciência, mais do que ele não tinha, né? E aí foi por onde tudo começou. Mas eu quero falar sobre uma história minha de como eu montei meu salão aqui em Breves, como eu quero falar. Tu não chegaste a montar lá em Belém nenhum salão? Não. Eu só trabalhei. Você trabalhou lá e vieste embora para Breves. Foi. Todas as férias a gente vinha para cá, né? Porque o povo que morava em Belém, mês de julho é Breves, né? É verdade. É Breves. E aí, numa dessas vindas minha para Breves, então, ficava na casa dos meus pais, naturalmente, né? Mas era o dia todo na rua, eu e o Zé Carlos, como sempre, né? Ainda era ali na Castilho de França? Ainda sempre moraram lá ou mudaram algum... Na época a gente já morava na Sebastião Amado. Sebastião Amado, né? Na Sebastião Amado. Sim, aí chegavam para cá, passar as férias? E era o dia todo, né, mano? Andando, a gente andava descalço, era pé de chão mesmo, né? O dia todo, a gente só se produzia à noite. De dia a gente estava bem pé no chão mesmo, e de noite a gente saía transformado, né? Assim, que hoje, eu até, tem pessoas, acredito que vocês já ouviram falar, né? Que a gente se vestia muito bem, né? Que a gente era muito classudo e tal, essas coisas todas. E realmente a gente eram duas pessoas travestis, mas que
se vestiu um bom melhor, gosto, né? Tinha um bom gosto, realmente, né? Então, a gente frequentava muito a casa da Marisete Cassundé, né? Que é a esposa do do Chico Farias. Ah, Isso. tá, eu né? sei. A gente andava muito lá, tanto é que eles sempre assim nos deram muito apoio, não só para mim, mas para o meu amigo também, né? Então a gente dava fome, a gente almoçava lá, né? A gente merendava. Então tudo isso. Então eu já tinha uma noção de cabelo, eu cortava alguns cabelos deles lá, né? Tudo. E o saudoso, né, Nazareno, né, da Trandelic, Trandelic. né? Tá, sei. Namorava com a Isa na época, Isso, né? era. Irmã da Marisete. Marisete, né? Então, o Nazareno... Pri, por que você não monta o salão? Mas como que eu vou montar o salão? Que eu não tenho nem rede para dormir. É verdade. Então, ele me dava maior apoio, né, nisso. Aí, ele falou, eu disse que eu não tinha condições. E aí, foi onde ele disse que me ajudava. Né? Eu vou te ajudar a montar o salão. Olha só como é as coisas, né, mano? Pois é. Olha como é as coisas. O Nazareno, me lembro que ele me levou no Bampará e me espera aqui. Quando ele voltou com envelope, com dinheiro, que eu acredito que devia ser hoje assim, uns 5 mil reais ou 10 mil reais. Né? Na época era muito dinheiro para mim, sim. né? Que esse dinheiro deu para mim em Belém, comprar material para o meu salão. Né? Foi o começo. Eu sempre, antes do Nazareno falecer, a gente era amigo de Facebook, né? E eu sempre, nas minhas postagens dos meus trabalhos, eu sempre falava no nome dele. Sim. Sabe? Porque Agradecia a ele que me deu, né? E onde foi o primeiro? O meu instalaste? o meu primeiro salão foi na Castilho França. Na Castilho França, ali onde era a residência da Deusa Alves, lá com o Zé Martins, né? Pé do Papo. Pé do Papo. Pé do Papo, sim, né? Sim, eu lembrei. Então, aí eu trouxe os materiais de Belém, tudo, aí faltava o principal, faltava cadeira, faltava espelho ainda, né? E aí, o que eu fiz? Como eu já tinha uma amizade com o Gervásio Bandeira, na época, prefeito daqui, aí eu fui lá no gabinete dele. Hoje, naquela época era muito fácil de falar com o prefeito. Hoje, para te conseguir entrar numa prefeitura até, é a maior burocracia, né? E ainda mais entrar num gabinete do prefeito. Mas o Gervásio realmente foi, até hoje, né? É um cara assim que tem que tirar o chapéu para ele, né? E ele me recebeu muito bem com a dona Beth, primeira-dama, né? Já tinha acontecido aquele show todo, né? E aí eu expliquei para ele, né? Que eu estava começando como cabeleireiro, que eu precisava de um apoio, né? E aí foi que ele assinou um papelzinho lá e me mandou para a ICAO, na famosa ICAO, que era lá que vendia os espelhos, né, os móveis, né, na Caixinha França. Do pessoal dos Meirelles ali. Bem na frente do Papo, onde é o Papo hoje. E aí ele mandou pegar o que eu quisesse lá, né? Eu levei o bilhetinho assinado por ele, aí lá me deram espelhos, cadeiras, negócio, daí foi onde tudo começou. Né? Mas eu sempre falo, né, que o Nazareno ele foi muito importante na minha vida, né? Mas eu também tenho que me valorizar, sim, né? Porque às vezes você dá um espaço, dá uma oportunidade, a pessoa não sabe, né? É verdade. E eu fui e me tornei um grande cabeleireiro, um grande profissional aqui dentro de Breves, né? Reconhecido aí. Reconhecido na região, né? Portel, Braga, Melgaço, Anajás. Eu trabalho tudo por aí. Eu já tive salão em Anajás, filial em Anajás, né? E agora que eu não tenho, né? Por causa do meu filho, porque às vezes eu ia para lá, tirava muito o Antônio da escola. E aí eu tive que optar. Ou lá ou aqui, eu optei por aqui mesmo. Né? Pois é, Pri. É importante a gente ressaltar, né? Essas oportunidades, essas pessoas que dão oportunidade pra gente, que são, assim, aqueles incentivadores, aquelas pessoas que são anjos da guarda na vida da gente, né? Mas é muito mais importante também a gente ressaltar a tua força de vontade, né? A tua garra, o teu trabalho, porque hoje tu tens uma vida estabilizada, tu tens a tua casa aqui, tens uma casa lá que é o teu... É o chalé de campo que eu falo, o chalé lá que tu fica, tem a tua casa ali na estrada, relaxar, vai descansar para lá, né? Tem uma condição de vida boa, pode dar um sustento bom pro teu filho, né? E graças
tudo isso ao teu trabalho. Justamente, mas né? para que isso acontecesse, teve anjos na minha vida. Isso. Né? Era isso que eu queria perguntar para ti, porque assim, o Nazareno foi o primeiro, né? Aquele que te deu o apoio financeiro, te ajudar. Né? Mas durante esse percurso tiveram várias... eu faço questão de citar. Vários problemas, é isso que eu quero falar, porque eu te acompanhei isso. Justamente. Tu sempre tiveste uma amizade muito grande com a minha tia, com a tia Socorro, sim. né, e com a Socorro Mas Paranhos, é lá aí que eu quero chegar. E eu sempre acompanhei, como eu estava muito na casa da tia Socorro, convivia muito, eu acompanhei também esse processo. Então, durante esse seu processo aí... Houve muitos percalços, né? Sim. E muitas pessoas te ajudaram também. Mas era isso que eu queria falar. É bom enfatizar as pessoas que te ajudaram, porque, por exemplo, enquanto alguns, né, te recriminaram, te maltrataram, maltrataram, mas teve aqueles também que te ajudaram. Justamente. Então, conta essas histórias pois aí pra gente. E então eu sempre assim, meu pai morreu, deixou uma casa para nós, mas a minha mãe vendeu, né? Comigo e minha irmã, inclusive, dentro, mas eu não fiz questão, né? Assim, não deixa ela, né? E graças a Deus, Deus é maravilhoso em nossas vidas, né? Porque hoje eu já morei muitos anos de aluguel pela casa dos outros, né? Tudo. Hoje eu tenho minhas casas, eu já alugo casas, né? Então, tudo com o meu esforço, com o meu trabalho, né? Mas para chegar aí também teve os anjos, né, que sempre me acompanharam. Então, Deus, como eu falei, é maravilhoso, porque hoje, se eu tenho uma casa também, eu agradeço muito a tia do Maxi, a Socorro Cunha, e a saudosa Socorro Paranhos, né? Porque foi elas que me ajudaram a conquistar o meu espaço, até minha casa própria, porque até então eu virei anos de aluguéis. Quando um pensava que eu estava numa rua, eu já estava noutra rua, noutro bairro. Tá entendendo? E a Paranhos sempre ela falava, Pri, tu tem que ter tua casa, né? Tu tem que ter tua casa própria. Então, assim... sempre foi... a Socorro foi... Gente, eu sempre falo, assim, eu fico meio emocionado quando eu falo dela, sabe? Sim. Mas é assim. Eu acho que ela emociona a gente mesmo, sempre, né? Socorro Paranhos. Eu sempre falo com muito orgulho dela. Eu sempre digo, se eu pudesse trazer alguém de volta, eu traria ela. Sim. Não porque ela... Me dava as coisas, mas era amiga de verdade. É aquela coisa, né? De gostar mesmo, né? De amar. Então, eu dizia assim, eu não tenho como é que eu vou comprar uma casa, né? Um terreno, alguma coisa assim. Não se preocupa, vai procurar que eu vou te ajudar. E foi o que eu fiz. Encontrei o terreno que eu queria. É esse o terreno que você quer? Eu vou comprar para você. E ela comprou e você vai me pagando por mês, né? As parcelas do empréstimo, né? E foi isso que aconteceu. Para mim ter hoje a minha residência, foi a Socorro Paranhos com a Cunha que me ajudaram, né? Na Capitão Assis, que é onde ainda tem até hoje, né? Então ela fechou o negócio, foi ela que fez tudo, ela com o Artêmio, né? O Artêmio, também, né? O Artêmio era a minha testemunha do meu terreno, né? Que eu comprei. E eu fui pagando para ela, né? Eu tenho mais história antes do terreno. Eu sempre comprava minhas televisões preto e branco na época, daquele pessoal que vendia de Manaus, né, Valdir? E a Socorro, tá na hora de tu ter uma televisão colorida. É incrível, porque ela se mordeu, um dia ela foi para Belém e trouxe da Yamada. Uma colorida. Tá aqui a colorida e tu vai me pagando aí. Sabe? Tinha mês que eu pagava, tinha mês que eu não tinha todo, dava. E assim a gente ia levando, né? Mas assim, eu tenho muito orgulho de ter sido amigo da Paranhos e de ser da Cunha até hoje também, né? Mas da Paranhos, para mim, assim, foi realmente aquela mulher, aquela pessoa que são poucas, Socorro que a gente ainda encontra, né, Monassi? Não só pelo que ela fazia, porque a Socorro foi uma pessoa que ajudou muita gente aqui, né? Muita gente. E eu fui e eu sou muito orgulhoso. Tanto e além da ajuda material, mas essa ajuda também, amizade, né, espiritual, né? De te dar força, de dizer, olha, pensa, né, assim, faz por aqui, te dando conselho. Tudo isso, né? Ela me orientava em muitas coisas, né? Ela com a Cunha, né?
são minhas amigas, a Socúnia continua sendo até hoje, né? Então, todos os meus problemas eu contava, elas tentavam me ajudar com palavras, né? Olha, me orientava, porque eu também, eu fui um pouco farrista, né, Valdir? Eu gostava de uma festa, né? Era pouco, era muito. Eu começava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quando tivesse papo eu estava lá, né? Tanto é que uma vez eu ganhei até prêmio, né, de melhor frequentador do papo. Foi mesmo? Foi. Eu digo, gente, se eu não fosse tão assim, eu acho que eu não tinha só essas casas, eu tinha carro do ano, eu tinha tudo, porque na época assim, eu ganhava bem dinheiro, né? Mas só que tanto que entrava, saía o dobro. Eu trabalhava de dia, gastava à noite, né? Mas eu sabia que no outro dia eu ia ter, né? Mas assim, sempre que eu digo, isso serve. E ela que foi né? orientando, olha, vai guardando, vai economizando, né? E aí foi por aí, né? Assim, né? Eu quero assim até... Não digo desculpa, né? Mas é pela emoção que eu senti. Não, isso Não, faz parte, que nada. acho que isso Tem mais as pessoas que são importantes na nossa vida, a gente tem mais que homenagear mesmo. E a tem que Socorro prestar essas uma homenagens, né? Então, é importante a gente nunca deixar a memória dessas pessoas morrerem. Isso, né? exato. Elas são importantes. E o sentimento de gratidão também é importante, né? Exatamente, porque tem muita gente que é ingrata. E acho que eu acho que é um dos piores... das piores atitudes do ser humano é a ingratidão, porque às vezes a pessoa ajuda, a gente tem pessoas que ajudam a gente não dá o devido valor, né? Não sabe reconhecer, né? Então tu já reconhecesse aqui Gervásio Bandeira e a esposa dele, a dona Beth, né? O Carlos Américo, o Otávio Maciel, o Chico o Chico com a Marisete, né? A Isa com o Nazareno, Nazareno. Foram muito importantes. A Socorro, as duas Socorro, a Paranha e a Cunha, né? Enfim, são tantas pessoas boas que Deus põe na vida da gente. Né? E isso acaba compensando eventuais dissabores que tu tivesse com algumas pessoas que não te entenderam, né? Por conta da tua opção sexual, por exemplo. Eu me sinto, eu tenho orgulho de mim mesmo, assim, eu sempre falo, né? Eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei. Né? Porque enfrentei tudo isso, passei por tantas coisas na minha vida, até começou lá na familiar, né? Sim. Eu vim superando, até me tornar a pessoa que eu sou. Né? Hoje eu tenho orgulho de ser pai, dizer, mas como que tu é gay, mas tu tem filho? Eu tenho. Filho não é só quem faz, filho é quem cria, pai é quem cria. O meu filho sempre fala isso para mim, amor, né? que pai é isso, quem cria, quem dá amor, quem dá que carinho. Tá ali junto, né? Orientando. Todos os dias, orientando. Quem me conhece, as pessoas próximas de mim sabem o amor que eu tenho pelo meu filho, cara, é tudo, mano, é uma proteção, assim, é uma coisa assim... E eu sou muito grato. Mas tu guarda alguma mágoa de alguma coisa assim que tu não conseguiste superar desse processo aí? Olha, assim, eu levo muitos anos, Valdir, na verdade, a minha mãe. Sabe? A minha mãe. Sabe? Porque eu achei assim que faltou. Hoje eu entendo, falei ainda há pouco que sem formação nenhuma, à beira de rio, foi criada, né? A minha mãe não teve vida fácil pelas histórias que eu soube, né? De muito sofrimento, de muita coisa, sabe? Assim, que levaria horas para me falar sobre isso, mas não vou falar, até porque também eu não sei tanto, também, assim, eu sei algumas coisas, né? Mas a minha mãe, assim, hoje eu entendo, mas devido a tudo isso, eu perdi anos da minha vida longe dela, longe de família. Por conta das atitudes dela não querer tu perto. Por conta disso. Então, eu digo que eu perdi os melhores anos de nossas vidas, sabe? Porque hoje eu consigo ver de uma outra forma. Eu tenho algumas clientes que, além de clientes do meu salão, são minhas amigas pessoais. Né? Inclusive a namorada do Max, que é muito minha amiga e minha cliente. Né? Então, eu me abro muito com ela. E tenho uma outra. Eu tenho a minha chuchu, que eu chamo, né? Que é a Tanira. Né? A Tanira. A irmã do Djalma Paz, Djalma, né? E muitas, né? A Patrícia, né? E várias outras. Aí a Renata, muita gente boa que frequenta meu salão. Isso. A dona Graça do Álvaro Balheiro, que é também uma cliente de 30 anos e que se tornou assim uma amiga. Sabe? Que a gente conversa assuntos assim muito pessoais, muito íntimos, né? Assim. A dona Jacira Matos, né? Que, nossa senhora, eu tenho muita admiração por ela também, né?
Então, mas eu vou citar a Tanira, né? Eu sempre me abri muito com a Tanira, sabe? E a Tanira foi uma pessoa que ela sempre toca, Pri, vai lá, conversa com a tua mãe, né? Tem uma conversa com ela, se abre para ela, sabe? Fala o que tu sentes, né? O que tu vês por anos, né? E aí passou-se uns 3 anos atrás, ou 4. Aí a minha irmã pediu para mim em Belém, porque a minha mãe já estava assim, E ela que não tá estava em- mais em- conhecendo as pessoas, né? A minha mãe faleceu há 2 anos, com 97 anos. 97. 97. Então eu resolvi, eu tive coragem. Sim. E a Tanira me deu muita força. Sim, Falei, vai lá e seja o que Deus quiser. E eu fui com meu filho, eu tenho fotos, né, desse nosso encontro. Mas ela te né? reconheceu ainda. Reconheceu. E aí? Reconheceu o Anthony, né? E tudo. E assim, eu tive um momento, eu pedi para minha irmã, né? Na época, assim, a minha irmã, nem pedi, na verdade, a minha irmã sentiu que eu precisava de um momento para nós, vocês duas. só nós. Sim. Né? Aí ela E a deixou. minha irmã deixou nós. E lá nós fomos chorar, vamos se abraçar, vamos Poxa, perdoar, né? Por tudo. E aí eu vim de lá aliviado, Poxa, que bom. com meu coração leve, né? Que bom. Foi verdade, aconteceu. Então, eu só sinto assim de ter perdido muito Poderia ter feito isso antes, né? É. ter aberto. Mas eu não conseguia, era uma coisa que travava eu era sei. dentro de mim, sabe? Sim. Assim. Então, hoje, assim, olha, o meu filho Anthony, quem me conhece sabe que eu vivo para ele. Sabe? Eu sempre digo para ele, Anthony, eu acho que se você não existisse, não tinha tanta importância para mim as coisas, né? Porque hoje eu durmo, eu acordo, tudo que eu faço é para ele e por ele. Né? Ele está com quantos anos já? Vai fazer 15 anos, 15 meu anos, né? filho. É. E é um parceirão, aquele parceiro mesmo, sabe? Que é muito top. Então, eu sou muito orgulhoso de ter me tornado esse homem que eu sou, né? Isso aí. Esse paizão assim. Esse profissional. Nossa Senhora. Então, eu sempre procuro fazer o melhor pelo meu filho. Sim. Sabe? Ele está Eu procuro estudando onde? Ele estuda no Cedinho. No Cedinho, né? Ele estudou, fez a alfabetização no Santo Agostinho, né? Depois eu levei ele para a Rede Pitágoras. Sim. Ficou 5 anos no Pitágoras. E aí veio a pandemia e eu fiquei, na verdade, com medo, né? Aquela Sim, coisa, sim, né? Porque uma escola particular, você sabe que é um gasto um pouco alto, mas a qualidade também de ensino, né? É muito bom. Eu, graças a Deus, também com a dona Trícia, né? Todos eles de lá do Pitágoras, eu não tenho nada, pelo contrário, eu tenho só gratidão por eles também, por cuidar Mas tão bem ele do meu terminou filho. agora o ensino fundamental? Não, ele passou para o 9º. Pro 9º ano, Pro né? Ele vai 9º fazer o ano, 9º ano, né? Pro 9º ano, Tá. porque lá atrás, no primeira série, né, a irmã voltou ele 1 ano já, porque ele não sabia, né, ainda não tinha... Tá. Não tinha feito nenhuma alfabetizado, aquele Então, processo de adiantava, jardim, né? acho que nunca é tarde para recomeçar não, ano, exato. né? Aí esse ano ele vai ele está fazendo o 9º ano, para o ano, se Deus quiser, Tá no ele vai ensino fazer médio o ensino já. médio, né? Pois é. Rapidinho, como foi essa história do teu encontro com ele, por exemplo? Como foi para te chegar ao processo de adoção com ele? Pois é, o Anthony, para as poucas pessoas, eu até nem toco muito nesse assunto, porque eu não me vejo Sim, eu não sei, sendo não quero. pai do Anthony, Eu esse sei, biológico, mas ele sabe. Mas ele sabe de toda a história dele. Uhum. O Anthony é filho de Ana Jás, né? Eu sempre assim deixei bem esclarecido, ele sabe da história dele, ele sabe quem é a mãe dele, né? E às vezes a gente pode ter nossas diferenças assim, mas eu sempre digo, meu filho, você tem uma mãe. Você não nasceu de chocadeira, né? Você tem uma mãe, sua mãe ela convive, ela vem de vez em quando, né? Só não tem aquela amizade, né? Sim, de mãe, só 2 amigos. Porque foi assim, muito sabe? cedo, né? Eu trouxe ele, na verdade, na barriga dela, né? Ah, tá. Foi. Aí ela teve e eu fiquei, né? Do hospital tu já trouxeste para tua casa? Já, na minha casa. Foi né? igual o meu irmão, o Paulo Adélio, também, quando ele já acompanhava toda a gravidez da primeira filha dele, né, na verdade, que depois eles tiveram um biológico. Mas, então foi assim também. Do hospital, a Idel, que é a esposa dele, já levaram para casa deles também. Aí pronto, a partir daí começou essa relação de vocês. Olha, cara, eu acredito que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Como eu falei com relação à mãe dele, assim, eu sempre
incentivei ele, sempre falei para ele sobre a mãe, né? Sobre os irmãos dele, que ele tem também outros irmãos, né? Biológicos, de parte de mãe. Então, é aquilo assim, eu já vi muita história de meninos ou meninos que são adotados, né? Que não são biológicos e a família não fala nada para ele. Quando chega adulto, por que não me falou, né? O Anthony sabe da história dele toda. Igual da Idel também, da Paula. Quando a mãe dele está na nossa casa, ele toma bênção, tome bênção, sua mãe. Né? Obedeça a ela, sua mãe. Não convive, mas você nasceu dela. E eu sou só gratidão. A Maria, sim, vai ser uma pessoa na minha vida que também, eu vou ter gratidão para ela. Se hoje eu me tornei esse pai que eu sou, foi através dela, né? O Anthony sempre fala que Deus usou ela para trazer ele ao mundo para entregar para mim. Poxa, né? Assim, legal, toma, tá aqui. Né? Então, eu tenho uma história do Anthony, assim, com a mãe dele, muito interessante, da nossa vida de Anajás para cá, ela grávida, né? E ela é meio maluquete, assim, né? Ela vai assistir. E tu conheceste ela lá quando tu estava com o teu salão para lá? Lá em Anajás, porque eu sempre tive esse dom, sabe, por incrível que pareça, de ser pai. Mesmo com esse meu lado feminino, esse meu lado gay, assim, mas eu sempre cuidei de filhos de amigas minhas, né? De sobrinhos meus. Tanto é que eu tenho um sobrinho muito querido, que é o Júnior. Né? Morou assim, contigo? Morou alguns anos. A gente brigava, ia para casa da tua tia. Né? E aí ficou rodando. Mas hoje nós somos uma família, sabe? Nós somos uma família. É o sobrinho que eu tenho mais, assim, afinidade. Ele né? tem a família dele hoje em dia, né? Nós somos tudo aquilo, né? Tenho outros sobrinhos que eu gosto também, né? Tem a Neide, irmã do Labino, que eu sou apaixonado por ela, né? Gosto demais. Mas com relação ao Anthony, foi assim mesmo. Eu cuidava dos filhos dos outros, assim, ficavam meses na minha casa, depois a mãe vinha e levava. Aí eu ficava... tu já tinhas tentado? Já, eu cuidava, assim, mas sem nada sério, sem compromisso, né? Eu vou ajudar, para ver né? se ia... Aí foi quando eu realmente digo, bom, agora eu vou querer o meu, Esse né? é meu. Você é o meu. E foi uma amiga minha lá em Anajás, conversando, né, da minha vontade de ser pai, né, tudo. Ela era tua cliente lá? Não, a mãe dele não. Mas aí a minha cliente falou, tem uma moça assim, assim. Aí tudo começou. E aí eu trouxe ela, né? Ela teve crianças e tá até hoje, né? Ela também, eu tenho certeza... Ela já tinha outros filhos já? Não, foi o primeiro dela. Foi mesmo? Depois é que ela teve? Depois ela teve uma menina e depois teve mais 2 garotinhos. Que vivem com ela? Que vivem lá para Anajás com eles, né? Com o pai, né? Na verdade, né? E assim... Poxa, que legal. É uma história assim, muito longa, realmente, sabe? E aí, mas é assim, tudo certinho, né? Pelo fórum. Tá registrado, tudo tem na guarda definitiva dele, tem tudo sim. Quem me conhece sabe que o Anthony, para mim, assim, eu digo para ele que ele chegou no momento certo da minha vida, porque não adianta, Valdir, que tudo tem seu tempo certo. É verdade, né? Se ele tivesse chegado antes da minha vida, não teria dado certo. Sim. Seria esse. Porque tu tinha outra mentalidade também, tu não pensavas como tu. Justamente, eu digo para ele, Anthony, eu te esperei 44 anos. Foi com 44 já que 44 anos que o Anthony veio para mim. E desde que ele veio para mim, eu sou uma pessoa que eu vivo para ele. Né? Eu trabalho para mim, para ele. Tem gente que diz assim, mas meu Deus, tu não para de construir, né? Tu não para de coisa. Gente, eu estou pensando na minha aposentadoria, né? Que eu não sei até quando eu vou poder trabalhar. É verdade. E eu quero deixar o meu filho bem. Né? Eu tenho que pensar no Anthony também. Eu sei que só bens materiais, se quiser, ele estraga, ele extravasa, ele vende, ele acaba tem com que tudo. deixar ele como um cidadão de bem, não como uma é pessoa... ter, né? Só as casas que nós temos, isso aí banca uma faculdade para ele, né? Isso, exato. Então, eu sempre me preocupo com os estudos dele, né? Vamos estudar, aproveita, me usa enquanto eu estou vivo, né? Aproveita que eu sou incentivo, né? Para estudar, para fazer isso. Porque
os bens materiais acabam, o estudo nunca vai tirar dele, né? Isso aí. E eu vou ter orgulho ainda do meu filho passar numa faculdade. Eu sempre falo para ele, quando tem esse negócio do Enem, né, que o povo passa soltando pistola, fazendo festa de Anthony, um dia vai chegar a nossa hora, nossa vez. E faz sim, mano, porque o Anthony é um menino bom e todo mundo gosta dele, né? É um filho respeitador, é educado, não tem uma pessoa, uma cliente que não gosta do meu filho, sabe? Isso aí. Bom, a gente está recebendo hoje aqui a nossa querida Priscila Brandão. Priscila Brandão. Né? Ô Priscila. Ô Priscila. Eu não gosto de chamar de a Priscila. Não, Ô Priscila. Ô Priscila. Ô Priscila. É um nome artístico que já foi escolhido desde muito tempo. De muitos jovens. E como é que surgiu essa história? Só curiosidade, rapidinho, vamos lá. Né? Na época, naquela nossa juventude lá na Castilho, França, né? Eu lembro que o seu Chicó morava bem na frente da nossa casa, né? Eu vivia lá. Papai me dava porrada, corria para lá, ficava 3, 4 dias intocado lá com a Célia, né? Que é a filha dele. Filha do seu Chicó, né? Então eu tive uma amizade também muito grande na minha infância com eles, né? E, por incrível que pareça, eu era muito fã do Elvis Presley. Por isso que se tornou Priscila, né? Por causa da mulher dele. Da Priscila Presley. Tá. Porque logo no início era a Priscila Presley, né? Foi a filha dele que faleceu recentemente agora, né? Que foi a ex-mulher, né, do Michael Jackson. Isso. Né? Aí foi aí por que isso surgiu. Que surgiu, né? E estou até hoje marcado pro resto da minha vida, porque se alguém falar, vou lá me levar lá no salão do Antônio, ninguém sabe. É verdade. Mas se falar Priscila... Mas tu não chegasse a trocar teu nome não, social, não, de maneira nenhuma, não, muito pelo contrário, eu adoro hoje, eu sou o Antônio, né, mas sou conhecido como Priscila. E o nome do Anthony já vem em função também do teu, o Anthony, eu quis dar o meu nome pro meu filho, né, tanto é que o nome dele é Antônio Brandão de Souza Filho, né. Eu já dei o meu sobrenome para ele, meu nome todo, né, para ele. Sim. Conhecido como Anthony, na verdade, Anthony só é como chamam ele. Isso. E Priscila, bora falar um pouquinho das tuas outras faces aí, né? Porque tu tem outras, além de ser o cabeleireiro conhecido, maquiador, tu também és estilista, né? Já participasse de vários concursos de beleza, Miss Breves. Miss Breves principalmente, né? Aqui em Anajás, em Melgaço, Portel, Bagre, né? Enfim, fala um pouquinho dessa tua história. Como surgiu essa tua trajetória com esse mundo assim dos concursos de beleza? Pois é, com relação ao Miss Breves, já tinha havido outras edições do Miss Breves antes de 2001, na gestão do Luiz Rebelo, né? Tanto é que eu tenho os arquivos de outras Miss Breves, né, de 50 e pouco, 60 e pouco, né, atrás, né, do ano, né? Sim. Mas a gente sempre fala que Miss Breves mesmo a partir de 2001 para cá, que a gente conhece, né, na verdade, né, que tem, que né? tomou outra dimensão, né? Os prêmios também começaram a se tornar maiores, né? Então, começou assim, eu recebi um convite, né, foi no primeiro ano da gestão do Luiz Rebelo, né, para ser coordenador do concurso Miss Breves. E me chamaram, eu fui para uma reunião e lá ficou acertado que a gente faria o primeiro Miss Breves, no ano de 81. Então... 81? 2001, desculpa, né? 2001, a primeira gestão dele. E aí fomos para cima, né? E convidando as moças, né? Brevense e tal. E, na época, eu tinha conseguido 10 candidatas. E fizemos um coquetel de apresentação dela. O Max sempre participou, né? Tudo Max, isso era novidade. Eu que toquei. O Max. E esse coquetel... Eu sempre contratava o Max para fazer violão. Escuta, e esse coquetel foi uma inovação também, que não tinha, né? Foi vocês que criaram, tu que criaste. Foi. Nós fizemos, inclusive, o primeiro foi no hidroviário, no trapiche do hidroviário. Eu lembro, quando tinha no restaurante lá, o Flor da Sororoca. Flor da Sororoca, da Rosideia com o Val, né? Pois é. Então, nós fizemos o coquetel lá. Na minha ida para lá, para o hidroviário, parei para tomar um lanche ali no Luiz Lanche. Já na época, o Luiz Lanche já existia, né? Ele é muito antigo, né? E continua lá, continua bom. E é muito bom o lanche dele. Né? E continua lá, não é mesmo? Continua lá.
E aí eu tenho uma amizade até hoje com a Rosiane Leão, que hoje é a esposa do Afonso Rebelo, né? E a Rose sentou lá na mesa comigo e eu convidei ela para ir para o coquetel comigo, né? E ela, não, Pri, eu não vou, não estou bem vestida, né? E tal. Não, mas vai, Rose, eu tenho uma mesa que eu sou o coordenador, né? Só tá eu aqui. Convenci ela de ir no coquetel comigo. Nesse coquetel eu tinha 10 candidatas. E aí o Luiz Rebelo, na época, o negócio lá da chapa dele era 11. É o número dele, né? O número dele... No do partido do PP. Era 11. É PP, né? Eu acho que era. 11, né? Partido Mas, Progressista. Pri, por que não 11 candidatos? Eu digo, já consegui 10 na marra, né? Na ponta do ferro. Não, vai ter que ser 11, não sei o quê, sabe? Aí a Beth Lima, né? Elizabeth Lima, que na época era secretária de Finanças dele, né? E aí a Beth disse, não, eu já sei, quem vai ser a 11ª, que é a Rosiane. Não sei o que. Não, a Rose, você vai... Quer participar do Miss Brasil? Não, a Rose não queria, E a Rose, até hoje, é uma mulher bonita, né? Na época, ela era muito mais, né? Era um deslumbre de mulher. E aí, até que convencemos a Rosiane de participar para ser a 11ª candidata. E ela foi... E aí as outras moças não queriam, né? Foram para acertar. Porque já tinha acabado a inscrição. Porque já tinha terminado a inscrição, aí para acertar e até que aceitaram. Nós aceitamos, mas já que se ela ser a primeira candidata a se apresentar no concurso. Desde que ela fosse a primeira. Desde que ela fosse a primeira, né? E ela foi. E não é que ela foi concorrer e ganhou o título de Miss Breves. Eu digo assim que a Rose assim, foi uma mulher que ela me fez chorar, ela sabe, nesse dia, né? Que eu chorei assim de emoção. Sim. Porque a Rose tinha toda uma história, né? Tudo. Então as pessoas ficaram xingando, que não valia, porque a Rose ganhou o concurso. Graças a Deus que não colocaram. Novamente nome, preconceito. Né? Né? E a Rose é uma mulher bonita. E ela foi lá, e com o charme toda dela, a dignidade, com a e ganhou, né? Dignidade, e ganhou. Tanto é que lá na faixa da Rosiane está a primeira Miss Breves, né? Na faixa dela está a primeira. E eu fiquei orgulhoso, assim, feliz dela ter... Porque a Rose ganhava todos os títulos daqui de Breves. De verão, era da ABB, era tudo que a Rose metia, a Rose ganhava. Tinha meninos que nem gostariam, mas quando sabiam que a Rose ia concorrer, não vou mais. Né? Mas no Miss Breves subestimaram a Rose. Né? Achavam que ela não ia ganhar o Miss Breves. E ela foi lá... E merecidamente foi eleita a Miss Breves, né? Sim. Então, a Ministério foi a partir daí começou aí. E aí, em 2002, já começamos mais uma inovação no concurso Miss Breves, né? Numa das nossas reuniões com o Elton Marques, que na época trabalhava lá na Cultura, né? E mais uma outra secretária lá, a Márcia, que era de turismo, não era de turismo, de ação social, alguma coisa. Mas ela era responsável pela coordenação do Miss Breves também. E ela deu uma ideia, por que não cada candidato apresentasse uma performance, uma dança, tipo, uma vem de Carmen Miranda, outra vem dança Madonna, outra vem dança carimbó, um negócio desse. E foi aí que surgiu a performance. Que foi uma inovação muito grande, realmente. Que foi uma inovação, né? Porque até então só era o desfile. Só o desfile de beleza, de traje de noite, né? Traje de biquíni, de maiô, né? Sim. E já em um ano de 2002 viemos com a inovação das danças. Mas até então a gente só era uma dança básica, comum. A gente não tinha noção da proporção, da dimensão que ia se tornar a performance. Né? Porque aí veio 2002, o primeiro ano da performance. E aí, quem ganha em 2002? Kate Brenda, tua vizinha. Isso. Que era uma moça pacata, né? De igreja. Cantava no cantal, né? No coral da igreja, tudo, né? Que quando a dona Kate aparece... E começa a dançar... E fazer a performance dela foi ao delírio, mano.
Vou te contar. Aquela mulher... Foi lá no hidroviário de novo? Não, na Avenida. Aí já, Avenida. o concurso Miss Breve já era Avenida lá Rio em Branco, frente ao Gessé, né? Sim, Ali. sim. Uhum. Em frente Montaram ao o palco Gessé, lá. montavam na rua, que até hoje é assim, né? Uhum. É ao público, Sim, aberto ao público, né? uhum. Sempre na Avenida, agora está sendo feito aqui no final da Avenida, né? Isso. Uhum. E aí foi assim que começou, e a coisa foi evoluindo, foi crescendo, e a coisa foi tomando Aí conta. entrou coreografia, entrou fantasia, entrou teatro, tudo. Teatro dentro, né? Era, as pessoas, às vezes, tinha mais pessoas dançando do que a Miss. Apareceu mais do que a Miss, né? Então foi muito, já estava vindo fantasias, né? Sim, de Rainha da Jaine, aquilo foi história. E tanto é que foi se criando, foi ficando tão forte que as missas já não estavam sendo eleitas pela beleza delas, já era pela dança. Porque às vezes uma bonita não sabia dançar, e aquela menos arrasava na dança 10, né? Sim. Aí foi, né? Aí chegou um ano em 2018, foi. 2018 nós resolvemos tirar a performance, né? Porque é um concurso de beleza, na verdade, né? Então a proporção da performance artística e cultural já estava ficando demais, né? Já Tá se sobrepondo tinha já. muito figurante, tinha muito, era cenário, parecia ser aqueles concursos culturais que tinha na quadra, né? Folclóricos. Lenda também, né? As lendas folclóricas, né? Então já estava demais. Então, não só eu, não era eu que resolvia essa situação, tudo é o conjunto ali, né? Quem fazia parte da coordenação, né? Aí vamos terminar com... Aí colocamos perguntas e respostas no lugar da performance artística, né? E eu acho que a perguntas e respostas faz parte, porque a missa só não basta ser só bonita também, tem que ser inteligente, tem que saber falar, né? Se comunicar. Eu sei que às vezes deixa a gente nervoso, até eu que já estou há algum tempo assim, às vezes eu E aí esses concursos te deu né? projeção, por exemplo, para te ampliar isso para outros municípios. Tu fosse também coordenar outros concursos. Sim, o Missionário Jazz, né, já foi coordenado por mim, né? E aí foi quando eu já comecei também a confeccionar os trajes, né, do ateliê da Price, porque eu quero ou não, na minha casa tem um ateliê, tem a costureira que costura, né? Eu vou para a parte de bordado, essas coisas todas, né? E às vezes eu fornecia vestido. Já teve concurso de Miss Breves aqui, que eu dava do sapato, a maquiagem, a cabelo, a tudo para as Miss. Tu já tiveste candidata, tua concorrendo também. Já vários anos, né? Mas já teve concursos, eu sendo coordenador do concurso, de que as moças não tinham patrocinadores e eu patrocinava, porque eu sempre tive essas coisas na minha casa, né? Sapatos, eu trabalho com maquiagem, e dava maquiagem, dava penteado. Cabelo, né? Hoje as pessoas não aceitam mais eu sendo coordenador, eu ajudar. Eu por exemplo, uma Miss vir no meu salão, contratar o meu serviço como cabeleireiro, então até como estilista, elas não aceitam. Tu sendo coordenador, ou tu vai ser coordenador, ou tu vai alugar vestido. Uma coisa, eu penso que não tem nada a ver com a outra, eu né? penso assim, Sendo profissionalismo. Porque é assim, lá no palco, o jurado não vai saber se aquele vestido foi feito pelo coordenador. Né? Mas eu já tive problemas sérios com isso. Inclusive, Priscila, a gente estava conversando antes, né, de começar a gravação, estava falando da candidata lá que vem agora ao Rainha da Jainha do Carnaval, né? Já entrou em contato contigo e está querendo um traje teu, né? Sim, é verdade. Fala um pouquinho disso aí, porque é importante a gente falar também, né? É verdade. Eu tenho um grande amigo, que é o Luan Blanche, né? Que é a Lawanda Blanche, que ela é uma drag, né? É o que mais ganha, que mais tem títulos paraense, até nacionais, né? Como performance. O cara é demais, é um artista assim que tem que tirar o chapéu para ele mesmo, sabe? Ele é tudo de bom. Então, às vezes, assim, eu visto ele, né? Com os meus trajes de noite. Ele já veio... Ano passado, ele foi jurado em Melgaço. Ele usou um dos meus vestidos confeccionados, né, lá em casa.
E assim, aí ele indica, eu já mandei vestidos para ele, para Belém, para ele participar do Rainha da Jainha do Carnaval Gay na Tuna Luz, ele usou um vestido meu, né? Então sempre ele me marca, né, nas postagens, assim, no Instagram, né, nessas coisas todas. E realmente essa história, eu até contei lá em casa, né? Tem uma moça que foi Rainha das Jainhas pelo Bancreve em 2020. Né? Foi a primeira princesa, né, do Carnaval. Rainha das Rainhas lá. Rainha das Rainhas, né? E aí ontem ela recebeu um telefonema dela, uma mensagem no WhatsApp. Aí o Luan, que já me indicou, que eu tinha uns vestidos e tal. Eu acho de uma grande importância isso, né? Assim, né? Sim. Reconhecimento, né, do teu trabalho. Aí eu mostrei, aí estamos vendo aí os vestidos para ela entregar a faixa dia 31, né, do Bancreve para a sucessora dela, né? É uma moça bonita e eu acredito que ela vai usar um dos meus dresses. Legal, esse é reconhecimento do teu talento, né? Ei, Priscila, a gente já está quase chegando ao final aqui do nosso bate-papo aqui. Mas eu também ainda tenho uma a gente ainda vai, calma aí que a gente ainda vai conversar. Eu só estou preparando logo, porque daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Tá certo. Né, tia calma, que a gente ainda tem muita coisa. Vamos até onde der. É assim, tu tiveste toda essa tua trajetória de vida, né? De carreira artística e como profissional, né? Cabeleireiro, tua vida pessoal, mas tu nunca quiseste casar com ninguém, né? Tu nunca tivesse uma relação, não, essa pessoa vou viver com essa pessoa, eu achei essa pessoa para minha vida. Isso se deve ao fato, talvez, dessa tua vontade de querer ter sido pai, ou tu acha que foi uma melhor escolha para tua vida, foi melhor tu ter escolhido ficar com teu filho, ter o teu filho do teu lado, ou foi algo que tu nunca te preocupou, as coisas foram rolando e aí aconteceu do jeito como tinha que acontecer? Eu penso assim, né, que realmente eu nunca tive. Eu gostava mesmo era de curtição, era como a gente fala entre nós. Eu gosto até hoje de limpar minha pele, né? Ficar com a minha pele de seda linda, cada um pro seu lado. Mas eu já tive vários parceiros, vários amigos, né? Que eu não vou dizer meu namorado, meu marido, nada, eram meus amigos, né? Já tive envolvimentos com várias pessoas assim. Duradouros mesmo. Duradouros, né? Antes do Antônio nascer, eu tive um envolvimento com uma pessoa que morou comigo na minha casa, né? Mas é assim, a gente quer sempre uma pessoa que venha a somar com a gente, né? Não é só por ter, né? Mas era uma pessoa bacana. E após a nossa separação foi que eu resolvi realmente ter um filho. Né? Foi quando o Anthony entra na minha vida. E eu acho que hoje eu não vejo necessidade de ter um parceiro assim, morando comigo, assim, sabe? Eu abri mão de tudo isso para me dedicar para o meu filho. Hoje, quem me conhece sabe que eu não frequento bar, eu não frequento festas, né? A única festa que eu vou é por ano, que é no festival de quadrilha aí em São João, né? Que eu gosto de São João. Então eu compro uma mesa para mim, eu vou lá com meu filho, assisto as quadrilhas, torço para quem eu quero. Depois vou embora para casa. E depois vou embora para minha casa com meu filho. Tu né? bebes ou não? Socialmente. Hoje eu bebo socialmente, né? Tomo mais duas longuinete, já tô com sono, né? Eu tomo mais água, refrigerante. Eu vou, na verdade, pro forrozão para comer. Tá. Aquelas comidas típicas lá, né? A Ariadne arrasa, né? Mas é para Ariadne, né? Que eu chego lá, a garçonete da Ariadne não pode passar na minha mesa que eu tô cutucando nela. Traz mais, vai tapar, é maniçoba, tacacá, é tudo, né, mano? Eu queria buscar ainda também um pouquinho desse teu lado festeiro, né? Daqueles períodos, por exemplo, dos carnavais aqui em Breves. Que eu me lembro muito, por exemplo, que tu tinha uma participação muito ativa nesses blocos de carnaval, né? Destaque, né? A gente já esperava, por exemplo, a tua fantasia, como é que tu vinha. Conta essa história pra gente aí. É verdade. Conta aí pra gente essa... a tua história. Eu já fiz de folião. Na época que Breves tinha carnaval, tinha escola de samba, né? Tinha o Bregueleg, tinha o Arco-Íris, né?
Foi. Como é que foi esse período aí? Conta Pois aí, é, teve muitos anos, né, que saímos, né? Então eu sempre gostava, né? Eu gosto de brilho até hoje. Eu digo que se eu fosse mulher, só andava brilhoso por aí, né? Quase eu venho com uma camisa cheia de cristais aqui, sabe? Podia Que ter eu gosto vindo, realmente, né? Hoje eu já faço para as misses usarem. Eu digo, as minhas misses podem até perder, mas que elas vão brilhosas, elas vão, né? Eu sempre falo isso, né? Nas brincadeiras lá em casa. Mas é assim, eu sempre gostei realmente de carnaval, eu gostava, né? E aí tudo começou também lá pela casa do Chico Farias, né? Eles na sempre brincadeira. gostaram também. né? Sempre gostavam, eram ligados ao eles do carnaval. Arco-Íris que formaram, né? Foi. O bloco, né? O Arco-Íris. Eu né? cheguei a desfilar uma vez pelo Arco-Íris. Faz muito tempo. Foi né? uma vez também. Mas mas muito gostoso, né, Valdir? muito, A gente participar. Então, a gente fazia nossas fantasias por lá. E naquela época não tinha uma condições financeiras também muito grande, né? A gente inventava, era pena de galinha pelos quintais, né? Era, essas coisas a gente ia inventando, né? Aquelas tacas né? Dava um jeito de desfiar lá um negócio. E, mano, a gente ia pro mato, né? Pegava aqueles negócios assim, que era igual umas penas de imã, né? Uns negócios. A gente ia... E tinha a dona Elisete, que era a mãe da é a mãe da Marisete Cassundé, né? Que era uma artista, né? Uma artesã muito grande, né? Eu acredito que ela ainda faça ainda seus trabalhos artísticos até hoje, né? Que ela criava aqueles carros alegóricos tão bonitos, né? Trabalho com isopor, aquelas coisas. Inclusive, ela esteve assim. aqui em Breves agora, mês de julho. Mas espia. Ela veio pro casamento do Ciro, Mas não. do neto dela, do filho da Sim, Marisete. da Marisete, né? Foi, ela teve aqui. Verdade, velho. Eu não fui. Eu tenho muita vontade de rever ela, né? Assim. Tá o quê? Com uma idade bem legal já, né? Mais de 90 anos, eu acho. Eu acredito. Mas eu vejo sempre acompanho pelas redes sociais, né? Das filhas dela, né? Da Isa, tem a outra filha dela. E ela ainda tá. Parece que o tempo não passa para ela, né? Que legal. Então foi assim. Sim, aí tudo surgia lá na Mas casa tu desfilaste, além do Arco-Íris, também desfilaste pelo Braga Alegre? Olha, o Brega Alegre não. Não, foi só o Arco-Íris. Eu era destaque exclusivo do Arco-Íris, né? Eu era. Fora o Arco-Íris, teve uma outra escola de samba, que era da Inilda, daqui do Crescente, né? Aí eu também fui para lá, né? Mas depois que acabou o Arco-Íris, né? Que aí as coisas foram acontecendo, foram mudando, né? Aí começaram a surgir os blocos, Os né? blocos tomaram conta, que eu acredito que a gestão, não digo só agora dessa gestão, mas os nossos gestores que entram e que saem, deveriam pensar um pouco mais, né, nessa parte nossa de carnaval. Assim como eles patrocinam, né, os blocos de carnavais que tem, né, aqui vários, que também patrocinassem os blocos de escola de samba, escola né? de samba também, né? Que a gente gostaria também de participar, de relembrar. Até eu ia participar. E era uma competição... Talvez mais não com aquela coisa toda como desfilar, mas já ia por lá, né? Nem que fosse... Era uma competição saudável, interessante, né? Esses dois blocos, principalmente. Eu me lembro muito do Braga Alegre e do Arco-Íris, né? Que rivalizava, assim, no bom sentido, né? De cada um querer fazer melhor do que o outro, né? E tinha, assim, muita atração mesmo. Né? Mas aí depois que o Chico, né, foi embora... tinha os compositores, né? Criaram sambas muito sambas bonitos, que né? até hoje eu lembro. Eu só não vou cantar aqui porque eu tenho voz para cantar, mas que eu tenho... Eu lembro muito da Jussara, né? Que o Chico... Isso, com o irmão dele fizeram ali, né? O tema da Jussara. Do menino lá que é teu tio, acho que é o menino, como é? Meu primo, o Aldo. O Aldo, né? Fez um samba enredo ali, acho que era pro Braga Alegre. Vários sambas. Eu me lembro de um só. Porque do Braga Alegre era o Cuiú, né? Era, né? Não, no início era ali, era o Almir, que era que era gerente da Celpa. Era o Garcia, era esse pessoal aí, lá né? do Bampará, né? O Garcia. Não, que trabalha na Delegacia da Fazenda. O Garcia da Fazenda. Hoje voltou, né? Pra nossa cidade. Tá morando aqui de novo. Então era outra galera, mas depois que passou pro Cuiú. Né? Mas eram tempos bons, era outro período, era uma época de que a gente tinha assim Você podia curtir o carnaval à vontade, sem medo, né, cara? De estar numa avenida. E era mais assim,
popular. Por quê? Porque a gente, cada um criava Era a sua aberto fantasia, era pra todo aberto, mundo. né? Agora não, você já tem Mas tinha as alas, um recinto né? fechado. As Pois alas tão tinha, bonitas tinha, que tinha, realmente tinha. Alas das baianas, por exemplo. as senhoras, os senhores, eu mesmo, né? Uhum. Eu mesmo. A Mira com o Bené, também, que participaram muitos anos, né? muitos A Mira anos. com o Bené Exato. nessa parte, né? Pois é, a gente E precisa era contar essa história do bacana, carnaval de né? breve também. Era tem, muito tem muita bacana história, tem. a bateria, O- quando o- começava os O ensaios. Marquinhos, não sei onde ele aprendia samba, que ele era passista, né? É passista, o Salomão Salles era mestre de Mestre de sala. sala. Isso, eu tenho fotos do Salomão, com a dona Celina, a mãe do Clodoaldo, Isso, né? isso, Que era porta-bandeira, né? A Muito dona interessante. Nadir com o velho ali, que eles eram. Ela era baiana, pai Da área das baianas. Uhum. Pois Mas é. só coisa, essa história boa. Bom, Priscila, pra gente encerrar agora, de fato, a nossa entrevista aqui, a tua participação aqui, eu queria que tu falasses um pouquinho da tua relação com Breves, né? O que Breves representa para ti, né? O que é que tu esperas para o município de Breves? Quais são os teus anseios? Tu acha que Breves precisa melhorar? O que é que tu esperas? Qual é o teu sentimento com relação ao município? O que é que tu esperas para a nossa Breves? Mano, o sentimento é o que todos nós sentimos, né, para a nossa cidade. Eu já tive a oportunidade de ir embora daqui para outros estados, inclusive esse final de ano me deu uma vontade muito grande e uma proposta de trabalho muito grande fora daqui, né? Uma proposta de melhorias de estudo, de qualidade, na verdade, filho, de né? ensino para o meu filho, né? Então, tudo isso mexeu um pouco, eu não nego que mexeu um pouco comigo, tanto é que eu queria vender minhas casas daqui para querer investir no estudo do meu filho fora daqui. Sim. E também na minha área, quanto cabeleireiro, quanto esse lance hoje que eu trabalho com vestidos, né, com bordados, com essas coisas todas. Então, eu tenho um trabalho muito fora daqui. Assim, que hoje a internet nos dá uma dimensão Projeção no mundo muito todo, uma mais, projeção E as muito pessoas grande, né, valorizam muito gente? mais, né? E tem pessoas que veem nosso trabalho aqui, nossos artistas, né, daqui de Breves. Eu até, inclusive, numa das reuniões assim, do Miss Breves desse ano, a gente falou para a gente valorizar mais nossos artesãos, porque nós temos muita gente talentosa aqui em Breves, né? E muitas vezes a gente vai buscar lá fora. A despesa se torna muito alta para trazer estilistas de fora. Não que eles não mereçam, sim. Mas nós temos também pessoas boas aqui, pessoas que sabem trabalhar com ateliê, com vestidos, com coreografia. Nós temos maravilhosos coreógrafos aqui em Breves, né? Cabeleireiros, maquiadores. Exatamente. Né? Tanta coisa que a gente não precisa ir para muito longe, não. Mas, enfim, né? Eu acho que é essa projeção, essa dimensão que a internet nos dá de levar o mundo é globalizado, né? Assim, é uma coisa assim que a gente não tem noção. A internet, ela te dá o bom, ela te dá o ruim, aí você que faz as suas escolhas, né? Também, né? Mas esse apego a Breves não te deixou aí. É muito maior, né, ir, do que eu ir. Porque é assim, Valdir e Max, eu penso assim, não pela minha idade, eu nunca escondi a minha idade, eu tenho hoje 58 anos, né? Vou fazer 59 com muito orgulho, quero chegar aos 69, 79, não quero nem saber. Eu quero saber de estar vivo, né? Então, eu sempre falo, a idade para mim não impede, porque eu, às vezes, assim, hoje eu já trabalho assim, por exemplo, no meu salão, já mais com hora marcada, né? Eu não trabalho à noite, eu faço meus horários, né? Porque eu já tenho assim, uma estabilidade também, até financeira, né? Que me permite isso. Viver um pouco fruto do também. teu trabalho todo, né? Eu digo, eu já tô, não é que eu esteja velho, mas eu já me dou, né? Antigamente claro. eu entrava às madrugadas trabalhando, hoje Saía de não. manhã e ia embora, às vezes nem almoçava. Né? E aí me prejudicava com isso, com tudo. Hoje não, eu atendo só o meu limite, tanto é que no meu salão só trabalha eu. Agora que eu estou colocando o Anthony para... como ele já vai fazer 15 anos, já estou ensinando, né? Vai lavar um cabelo, vai limpar uma coisa, assim, ele já faz umas luzes. Então, eu quero também deixar essa profissão para o meu filho, porque, independente dos estudos dele, ele se formando ou não, mas ele vai ter um meio também de sobrevivência, porque tudo que eu tenho é disso.
né? Tudo que eu não tenho muita coisa, mas o pouco que eu tenho é do meu trabalho, mano, é da minha profissão. É uma profissão boa, né? Você sabendo trabalhar, você tem seus clientes, chegam clientes novos para você, né? E Breves é que me deu tudo isso. Eu não consigo me imaginar. Às vezes que eu penso que eu quero... Olha, para te ter uma ideia, quando meu filho tinha 6 anos de idade, eu tirei... Bora para Belém. Quero ir para Belém morar com ele. Larguei tudo, tirei ele até do Santo Agostinho, né? Pedi a transferência dele, uma ressalva. Vamos embora para Belém. Eu não durei um mês em Belém. Eu não durei um mês. Cara, é cidade grande. Ainda mais eu que sou sozinho, né? Com meu filho, né? Eu não tenho mulher, não tenho um parceiro, não tenho nada. Então, eu e ele e Deus. Né? Tenho meus amigos, tenho as pessoas que são mais chegadas de mim, né? Mas eu disse, não, vamos para Breves. Bora para Breve, voltar para nossa casa. Lá é o nosso lugar. Lá nós temos. Olha, eu me dou hoje ao luxo de morar e trabalhar dentro da minha casa. Exato. Né? Com teus horários mesmo, Meus né? horários. Né? Saiu a última cliente do dia que eu vou atender, tranco meu portão lá, estou dentro da minha casa. Né? Ah, vamos para a festa, vai ter um show ali. Ah, mano, não, eu quero assistir. Né? Eu quero estar deitado aqui curtindo minha Netflix, né? Curtindo... eu para não dizer que eu não saí, eu saí em julho quando veio o Tchan. Né? Mas porque fazia parte de toda aquela coisa, né? No Tchan, né? Da dança. Rapaz, eu fui enfrentei chuva. Ainda levei o filho comigo, né? Tudo, colocamos os moletom nele lá, depois que eu vi que não, tadinho, vou levar ele para cá, mas deixei ele lá em casa, né, acomodado lá com a menina que estava lá, ficou lá, vou voltar e eu voltei. E eu, a minha amiga Tânia, né, e o Fran ficamos dançando na boquinha da garrafa, e era tudo que vinha pela frente, né, no meio da chuva, mas aquilo foi muito gostoso, sabe? Mas assim, eu sou pouco de sair. Eu gosto mesmo, hoje eu gosto de estar na minha casa com meu filho. Tanto é que eu estou terminando a minha obra no meu chalé lá na Estrada. Isso aqui é o meu chalé, nosso chalé. Eu fiz tão grande que é para ter muito atador de rede. Para quem que os amigos quiserem ir para lá, tem um monte de coisa, né, mano, lá. Rede, e é muito vento, é muito gostoso estar lá. Que bom, legal. Então isso eu já para mim claro. São frutos do meu trabalho, né, Valdir? Eu já me dou o luxo de ir para lá. Claro. Porque eu disse que uma hora eu vou me mudar para lá, os clientes que quiserem que vão lá na estrada comigo. E a gente pensa que é longe, não é não. Pertinho. Não é. É ali do lado do Sintético. Do lado dos professores, mano, fica só de boa curtindo quem passa, quem, né, para lá e para cá na estrada, né? Mas é muito bom. E eu não consigo realmente me imaginar, Valdir, hoje mais fora de Breves. Fora de Breves. Né? Não só pela idade, né? Mas assim, eu digo, talvez o meu filho, quando crescer, que tiver o ensino médio, se ele achar que deve seguir, que eu acredito que nós temos talvez já cursos bons aqui em Breves, né, de faculdade, né? Com certeza. E talvez nem seja preciso ele sair daqui, né? Mas se for o caso dele ir, eu vou rente com ele, né? Aí não tem Breves que me segura. Não tem Breves que me segura, eu acho que eu vou. Não sei também. Tem a história até da Fábio, namorada do Max aqui, né? Que o filho dela faz faculdade em Belém, né, Max? Aí eu digo, Fábio, tu tem coragem de deixar ele sozinho, mas é uma outra cabeça, é um menino bom, né? É um menino mas para mim, assim, falando, me dá uma certa insegurança deixar o meu filho. Teria que estar lá junto, né? Eu tinha que estar. Priscila, bem, a gente está encerrando, né? Isso. E, assim, fazer o meu agradecimento aqui particular, que depois o Max também vai fazer. Sim. E eu acho que tu desse, assim, uma lição de vida pra gente aqui hoje, entendeu? Essa tua história é uma história de superação, né? E nem por isso tu ficasse uma pessoa rancorosa, né? A gente vê a tua alegria, entendeu? Vê a gratidão que tu tem pelas pessoas, tu nos emocionasse muito hoje aqui, entendeu? E eu saí daqui hoje também revigorado por conta dessa tua história, entendeu? Opa, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, ter vindo aqui bater esse papo com a gente de forma franca, né? Assim, e demonstra essa tua alegria, dá assim, aquele ânimo pra gente também. Poxa, vale a pena realmente essa vida que a gente tem, né?
E esse teu amor pelo teu filho, tudo isso. Então, muito obrigado pela tua presença hoje aqui, né? E espero que a gente, em outros momentos, quando estiveres aí, de repente, participando de outros momentos aí na cultura de Brejo, que tu tendo uma importância muito grande na cultura de Brejo, né? A gente possa voltar aí para conversar de novo. Mas foi um papo muito legal, muito obrigado. Isso aí. Eu que agradeço. Isso aí. Vamos esperar o convite pra gente ir lá no chalé. Já que vai ter um monte de atador de rede, a gente leva o violão, leva uma cervejinha. Maravilhoso. Vamos ficar batendo papo lá. Beleza, boa ideia. Mas boa independente ideia. desse convite, Priscila, só quero te dizer tu sabe do meu carinho, do meu respeito, da minha amizade por ti, que não é de hoje, né? A gente tem uma amizade muito grande, por mais que a gente não conviva hoje tanto quanto a gente convivia antes, né? Na época mas a amizade e o respeito continuam do mesmo jeito, né? Então, eu fiz questão de te trazer aqui ao podcast para contar a tua história justamente por isso, porque tu és uma pessoa vitoriosa. Tu és uma pessoa que tem o respeito de todos pela tua atitude, né? Por ser essa pessoa honesta, essa pessoa trabalhadora, esse profissional excelente que tu és. Então, muito nos honrou a tua presença aqui, pode ter certeza disso, viu? Eu quero te deixar o espaço aberto também, quando tu quiseres voltar para conversar, contar outras histórias pra gente, tá? Então, muito obrigado de coração, em meu nome, em nome do professor Valdir. A gente te agradece. Muito obrigado, meu amigo, por ter vindo aqui, tá? Eu é que agradeço a vocês pela oportunidade, né, de estar aqui presente, falando para o povo, né, do canal aí que está assistindo. Eu espero que eles façam a inscrição e vão assistir essa entrevista também, né? Isso aí. E eu sou essa pessoa aqui, tanto com meus amigos quanto com meus clientes. Minhas clientes amam ir para o meu salão por causa disso. Porque a gente fala muito, a gente acha graça, conta piada, né? Toma café. E eu acho que é por aí, assim, né? Eu acho que às vezes a gente é feliz assim, com o pouco que Deus nos deu, trabalhando assim feliz. Eu sei que às vezes eu sou um pouco difícil, sabe? Mas eu sou um pouco difícil assim em outras questões, né? Hoje eu sou mais reservado dentro da minha casa com meu filho, eu não aceito determinadas situações, né? Mas eu sou aquela pessoa assim, que a pessoa precisar de mim, eu puder ajudar, eu estou ajudando, né? Seja em qualquer circunstância, né? Mas desde que também todos me respeitem, eu respeito todo mundo. Eu digo que hoje, assim, os filhos das minhas clientes vão, tio Priscila para cá, tio Priscila para lá, me encontro na rua, tio Priscila. Então, eu acho bonito isso, sabe? Então, eu deixo também, né, aqui para os meus amigos também que são gays, que já passaram por tantas coisas na vida, né? E os que vão ainda passar, né? Que para eles também focarem, né? Focarem numa profissão, porque nós, assim, os gays são muito talentosos, cara. Eu vejo assim, né? Para mim, os melhores costureiros, os melhores cabeleireiros, os melhores tudo, né? Estilista, tudo. Então, e a gente é alegre, e sempre assim. Alegre, isso, sempre alegre. É isso que a gente tem que levar, é a alegria. Não é? Tem muitos aí que a gente também, né? Passa longe, mas a maioria é isso. Nós conhecemos muito gays, né? Aí que são gays de bem, né? Gays talentosos, que têm sua residência fixa, têm seu trabalho, né? São respeitadores. Eu sou uma pessoa que eu respeito todo mundo, para ser respeitado também, né? Exato. Hoje eu não passo na rua, como eu falei, que na minha adolescência, que as pessoas jogavam pedra, ficavam encarnando com nós. Hoje não. Né? Hoje a gente passa. As pessoas cumprimentam. Deus o livre, convida, né, para as festas, para aniversário, para casamento. Então, tudo isso a gente vai adquirindo, né, o respeito de acordo com a nossa atitude, né? Justamente, né? A gente não é perfeito também, né? A gente já teve nossos deslizes. Eu não sou uma pessoa perfeita, já tive coisas na minha vida que eu me envergonho. Assim, é uma coisa pessoal minha, se quer ver, meu Deus, eu fiz aquilo. Hoje eu não faria. Né? Mas também já me serve de experiência, de vida, para não cometer mais, e tento passar para aqueles que estão começando,
caírem também, né, naquilo. E assim, eu que agradeço de coração mesmo, né? Vocês sabem que vocês, embora assim, às vezes nossa vida seja um pouco corrida para cá, a gente mora numa cidade pequena, mas todos nós temos nossas direções, nossos afazeres, nossas coisas. Mas quando a gente se encontra, a amizade é a mesma. Exatamente. Eu tive um encontro com uma amiga minha de 40 anos que eu não via ela. Numa dessas amigas que foi comigo quando eu tinha 14, 15 anos, que fomos embora. E aí para lá ela construiu família, né? Hoje tem família, as filhas tudo formadas. E ano passado eu tive a maior surpresa dela aí no meu salão. A irmã dela foi lá e levou... Cara, para mim parece assim que não passou 40 anos, porque foi a mesma coisa, o mesmo carinho, a mesma admiração, o amor, tudo, sabe? E hoje a gente se comunica através de Facebook, de Instagram, né, de WhatsApp. Eu digo, gente, como é que a amizade, quando ela é verdadeira, quando o tempo não vai muda, destruir, não. Não destrói, não, porque o meu exemplo é que essa minha amiga, né? Isso aí. 40 anos, Catinha. Foi uma emoção e tanto. Isso aí. Pois é, pessoal. E hoje recebemos aqui com muito carinho nosso querido Priscila Brandão. Isso, né? ele próprio. Esse cabeleireiro, maquiador, estilista, enfim. Essa pessoa querida que a gente ama de coração. Bom, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa podcast Breves Histórias. Inscreva-se no canal, compartilhem e dê aquele likezinho lá pra gente, tá ok? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Valeu.